Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Ascensão do Defensor, capítulo 51. A sala estava cheia de tensão, enquanto Dumbledore me encarava incrédulo. Ele não conseguia entender como eu poderia saber sobre suas dúvidas ou sobre seu relacionamento com o próprio Voldemort. Ninguém deve saber até o ano que vem, pelo menos. O que você sabe, meu rapaz? Ele finalmente conseguiu dizer, tentando manter seu tom de avô. Você sabe que pode falar comigo como uma pessoa inteligente, certo? Você não é o único capaz de pensar nas coisas e investigar coisas sobre as quais se tem curiosidade. Eu entendo por que você pensaria isso honestamente. Com praticamente todos os bruxos adultos sendo completamente inúteis e o ministério sendo metido na própria bunda desde a guerra. Eu digo ao homem. Minhas desculpas então, vou chamá-lo de Aedan de agora em diante, certo? Ele respondeu calmamente ao meu tom levemente agressivo. Tudo bem então, eu também peço desculpas por perder um pouco a paciência, diretor. Eu digo de volta, acalmando minha mente para me preparar para a conversa que se aproximava. Por que você não se senta e vamos começar esta reunião corretamente desta vez? Ele gesticulou com um sorriso calmo no rosto em vez de sua expressão de avô. Vamos. Respondo enquanto me sento novamente. Agora, se você pudesse me dizer como chegar a essa sua conclusão, Aedan. Ele começou educadamente. Você sabe praticamente tudo o que passei antes da queda dele, certo? Pergunto para ter certeza. Sim, Alastor me contou sobre você e suas experiências. Lamento que você tenha passado por tanta coisa em uma idade tão jovem. Mas devo perguntar como você sabia que ele me contaria? Perguntou Dumbledore com tristeza estampada em seu rosto envelhecido. Essa parte é bem simples. Depois que recuperei alguma liberdade na casa das minhas tias, decidi aprender mais sobre o porquê de meus pais terem sido mortos e entender por que tive que passar pelo que passei. Minha busca me levou a uma certa ordem da qual meus pais faziam parte, ao lado de muitas bruxas e bruxos proeminentes que acreditavam em lutar contra a escuridão invasora. Sua ordem, diretor. E na minha busca, descobri que o Auror Alastor Olho Louco, Moody era um membro da dita ordem. Assim como James Potter e Lily Evans, os pais de Harry, e os agora insanos Longbottom, os pais de Neville. Mas eu tinha certeza de que você foi informado quando recebi os óculos, uma grande pista essa. Começo explicando. HM. Sim, acredito que seria. E presumo que é por isso que você também foi muito aberto sobre sua propriedade de um fênix no meu escritório. Ele disse entendendo minhas ações e reações até agora. Exatamente. Eu sabia que você sabia. Então qual o sentido de esconder? Respondi com um encolher de ombros. Mas agora eu ainda quero saber como você deduziu minhas próprias preocupações sobre você, Aedan. Ele continuou. Bom, essa aí tem um pouco de preparação, digo enquanto coço um pouco a parte de trás da cabeça. Por favor, temos bastante tempo, Aedan. Ele gesticulou para que eu começasse minha história. Tudo bem. Já que você sabe o que aconteceu comigo, você sabe que eu fui forçado a fazer parte de 2 rituais. Ao que ele concorda. Bem, eu queria aprender sobre os responsáveis e aquele a quem eles serviam, então eu investiguei. Eu procurei por pistas, histórias, dicas e evidências. E então eu descobri alguns fatos. Voldemort, obviamente sendo um nome falso, mas eu tentei rastrear seu passado de qualquer maneira e não encontrei nada antes dos anos 60. Quando eu pude encontrar vestígios dele construindo seus seguidores antes da guerra. Mas eu não consegui encontrar nenhuma menção de um homem alegando ser o herdeiro da Sonserina antes disso. Isso levou a um estudo sobre toda e qualquer menção ao próprio Salazar, me deixando encontrar uma passagem peculiar sobre uma câmara secreta construída em nossa própria escola, que por acaso foi supostamente aberta por um Rubeus Hagrid há 50 anos. Eu digo enquanto teço meu conto. Não posso dizer diretamente que li sobre vocês dois em um livro durante minha vida anterior, posso? Eu também investiguei esse assunto e tenho um diário muito bem lacrado registrando tudo. Essas são todas coisas que podem ser investigadas se alguém tiver motivação e habilidade. E eu tenho as duas coisas. Deixando Dumbledore muito contemplativo, pensando sobre minha linha de pensamento. Mas você obviamente não acreditou nessa acusação, eu presumo. Afirmou o diretor, me incentivando a continuar. Claro que não. Qualquer um que conheça o homem não acreditaria que Hagrid, um meio gigante que ama animais um pouco demais, machucaria outra pessoa a menos que fosse provocado. Ele é basicamente o arquétipo do gigante adorável. Mas eu estava curioso sobre a outra parte envolvida. Sobre um aluno que convenceu a todos de que um homem criando uma aranha e nem mesmo um sangue puro, gostaria de ser ou mesmo saber o que era o herdeiro de Slytherin. Foi simplesmente idiota e foi somente porque muita atenção foi dada a Hogwarts após a morte de Myrtle que os incidentes pararam. Eu respondo com um escárnio, o que realmente me rendeu um sorriso de Dumbledore. Sim, o pobre Hagrid teve uma vida difícil, e é por isso que lhe ofereci sua posição atual. Veja, eu também acredito que o homem era inocente, mas infelizmente eu não era o diretor naquela época e não pude protegê-lo. Ele disse com um suspiro. Sim, mas o desastre me apontou para aquele que supostamente capturou Hagrid, o bruxo mais inteligente, carismático e habilidoso de sua geração. Um homem que deveria ser conhecido por suas grandes habilidades e poderia muito bem ter se tornado o próximo ministro, mas na verdade desapareceu. Encontrei algumas evidências de que ele tentou se tornar professor, mas foi rejeitado e desde então, ninguém ocupou o cargo por mais de um ano. Então, por algum motivo, ele trabalhou na Borgin Indburks por um tempo, mas desapareceu após o então famoso assassinato de Hepzibah Smith, que alegou ser descendente de Helga Flepufo. Sua idade parecia corresponder à minha estimativa aproximada da do próprio Voldemort, com seu desaparecimento e sua própria aparição repentina combinando quase perfeitamente, levando a uma suspeita crescente. Então investiguei Tom Marvolo Riddle. Ele demonstrou perfeição na escola, mas foi criado em um orfanato em Londres,
onde foi relatado na época de sua infância que eventos estranhos estavam acontecendo ao redor do menino e outros estavam traumatizados. Eu cacei o nome Riddon, encontrando algumas peças de interesse. Um trouxa de mesmo nome foi assassinado e um Morfingaun foi preso pelo crime. Uma família que por acaso alegava ser herdeira de Slytherin, com um dom para a língua de cobra correndo na família e 3 deles estavam vivos na época, Marvolo, Morfin e Meropigaun. Um morreu em Azkaban, o outro tem seu nome sendo carregado em Tom Marvolo Riddon e o último parecia ter morrido na mesma época em que nasceu, formando uma imagem da vida inicial de um Lorde das Trevas, filho de um trouxa e um aborto. Irônico, não é? Terminei meu diálogo. Extraordinário Aedan, simplesmente um pedaço maravilhoso de investigação e dedução. É exatamente como você disse. Você está perdendo algumas razões e motivos principais, bem como elementos da história de fundo dos eventos. Mas você respondeu corretamente a perguntas que muitos nem se preocuparam em realmente se perguntar. Quem é Voldemort? Ninguém se importou o suficiente depois de sua queda e todos estavam muito assustados com ele para descobrir quando ele estava vivo. Dumbledore bateu palmas de alegria. Mas por que você acreditaria que eu o veria como uma pessoa que poderia se tornar como ele? Ele então perguntou, muito curioso sobre como eu responderia. Algumas semelhanças importantes com toda a honestidade. Sou inegavelmente brilhante. Isso não é um fato ou assunto para discussão. Eu poderia ter feito meus NEMS no meu 2º ano e tirado nota máxima em todos eles. Só estou aqui porque gosto de estar com meus amigos, gosto de ajudar os outros. Os professores me dão conselhos baseados na experiência e tenho muito tempo para trabalhar em meus projetos. Sou muito popular entre os alunos, mostrando grande disposição em aumentar minha reputação. Eu experimentei o lado negro da magia e ganhei muito com isso, provavelmente fazendo você acreditar que eu poderia ser tentado por isso. Tenho muita ambição, mas é quase na direção completamente oposta à de Tom. Também perdi meus pais, mas tenho uma família amorosa e realmente não me importo com ela. E finalmente sou muito poderoso, não apenas entre meus colegas, mas no próprio mundo mágico. Sou a imagem que Riddon tentou apresentar de si mesmo durante todos os seus anos escolares. Resumi muito eficientemente. Então você entende as similaridades entre vocês dois e não se intimida com elas. Você parece estar orgulhoso de si mesmo por ser assim. Por quê? Ele perguntou diretamente dessa vez. Esse é realmente o problema que tenho com você, diretor. Eu disse então para sua surpresa. O que você quer dizer? Ele perguntou sério devido à direção que a conversa estava tomando. Porque eu também investiguei você. Respondo calmamente. E com o mesmo fervor você investigou Tom, eu presumo. Ele então suspirou em compreensão. Sim, diretor. Eu investiguei praticamente todas as pessoas que considerei importantes. Eu tive que me preparar e não queria que eu ou as pessoas de quem gosto nos machucássemos novamente. Eu respondo seriamente. Pelo menos você é muito diferente de Tom nesse aspecto. Você conhece e sente amor, algo que ele nunca poderia entender. Mas voltando à sua declaração anterior, por que sua investigação levou você a ter um problema comigo e com meu ponto de vista? Ele finalmente perguntou. Por que você acredita que certas coisas são seus erros e que você deve arcar com o fardo por elas e espiar? Seus pensamentos sobre as pessoas foram fortemente distorcidos por essa crença, diretor. Respondo com alguma simpatia. E com isso você quer dizer? Ele disse, esperando por esclarecimentos. Por causa de seu relacionamento especial e vínculo com Grindelwald, um evento do qual lamento lembrá-lo, e o conflito subsequente que surgiu de seu resultado. Sua visão do mundo foi distorcida. Você esperava impedir que outro se perdesse ao longo de suas jornadas como ele fez. Mas então você viu o crescimento de Tom Riddon até a idade adulta e a ascensão subsequente como o novo Lorde das Trevas, fazendo você sentir uma imensa culpa pela esperança ingênua de que você poderia ter impedido isso e que todos os seus crimes são de alguma forma sua culpa. Mas isso fortaleceu seu ponto de vista, fazendo você acreditar que você é responsável pelas decisões desses homens e daqueles que o seguiram, que você é quem deve impedi-los ou consertá-los de alguma forma, que você deve impedir a ascensão de outro a qualquer custo e não poderia falhar novamente. Você se fez olhar tão à frente de qualquer problema potencial, que se esqueceu de olhar para o atual diretor. Eu finalmente respondo completamente à pergunta do velho homem agora com aparência cansada. Você realmente investigou profundamente a Aedan. Ele disse tristemente enquanto suas memórias eram despertadas pela minha resposta. Eu sei que não é agradável ouvir isso, senhor. Sinto muito por lembrá-lo de eventos tão infelizes. Mas você se esqueceu de que, apesar de toda a sua força e conhecimento, ainda são decisões deles. Você pode tentar guiá-los para o caminho que acredita ser o certo, mas, no final das contas, eles podem não ver esse caminho como certo para eles. É tanto a grandeza quanto o horror do livre-arbítrio. Mas cada pessoa escolhe o caminho que toma. Outros podem apenas mostrar a eles outro e tentar convencê-los a tomá-lo, mas deve, em última análise, caber a cada indivíduo escolher e viver com as recompensas e consequências dessa escolha. Outros podem se sentir mal, culpados e responsáveis por isso, mas nunca é realmente culpa deles. E a razão pela qual discordo de suas declarações é porque o caminho que quero tomar é muito diferente. Eu explico a um homem muito cansado, mas agora pensativo. E qual é o seu caminho? Ele perguntou. Quero ajudar a desenvolver nosso mundo estagnado, afirmo com confiança. Você deve me perdoar, Aedan, mas esse objetivo é muito parecido com os dois que você mencionou, o que me deixa preocupado. Ele respondeu. Sim, mas a diferença é que eu não quero ser como eles e meu significado é diferente. Eu respondo. Qual é a sua definição de ajuda então? Ele continuou. Quero dar uma nova direção para a magia se desenvolver.
Quero criar novas soluções para doenças e ferimentos considerados impossíveis de curar. Quero levar nossa compreensão dos trouxas a uma nova era e integrar sua tecnologia cada vez mais evolutiva em nosso mundo. Quero acender uma paixão nos corações de bruxas e bruxos, para fazê-los querer se aprimorar, aprender sobre o mundo e até mesmo torná-lo melhor. Quero aprender e descobrir. Quero ajudar nosso país a se recuperar dos danos que as últimas guerras nos infligiram. Espero desencadear um renascimento dentro do mundo mágico e quero preenchê-lo com maravilhas para a próxima geração. Declaro com fogo nos olhos em meu sonho, minhas esperanças e meus objetivos. Meu sonho realmente deixou Dumbledore atordoado, mas alguns minutos depois ele sorriu. É por isso que você está contratando lobisomens para o seu negócio? Eu concordo. É por isso que você criou sua bolsa? Eu concordo. É por isso que você quis abrir o clube de duelos ano passado? Eu concordo. É por isso também que você ajuda os outros e demonstra sua genialidade? Eu concordo. O diretor então começa a pensar. Espero pacientemente em silêncio que o homem termine. E a cada minuto que passa, posso sentir a mudança nele. Ele gradualmente muda do velho cansado, derrotado pelo tempo e pela culpa, de volta ao homem considerado o próximo Merlin. Obrigado pelo seu tempo, Aedan. Estou muito agradecido por você ter se disposto a falar comigo hoje. Foi muito esclarecedor. Por favor, não se preocupe comigo e volte para suas aulas. Ele finalmente diz com um sorriso gentil enquanto me dá licença. Eu me levanto, faço uma breve reverência ao homem e vou embora. Capítulo 52. Minha conversa com Dumbledore foi estressante, para dizer o mínimo. É muito difícil mentir na frente do homem Oclumência ou não. Ajuda que eu só tenha mentido sobre como deduzir meu conhecimento a partir de pistas que encontrei, e que não preciso contar a ele sobre minha vida passada. Mas acredito que ele vai confiar ou acreditar em mim o suficiente para não pensar que estou ficando obscuro. Também espero que ele não me cale se eu tentar começar algo na escola novamente. Vou ter que ficar de olho para ver se isso muda as coisas. Eu pessoalmente acho que Lockhart ainda vai aparecer como professor de Cat porque o mundo ainda acredita que ele é competente e eu honestamente não dou a mínima para o idiota. Ele vai ser pego até o final do ano de qualquer maneira, com Lupin sendo seu sucessor mais provável devido ao projeto de lei que Ambit está tentando aprovar, que vou usar a meu favor para mostrar o quão estúpido o ministério é e aumentar a reputação dos arautos. Então vou mudar a lei. Voltei para a aula um pouco cansado, mas logo consegui recuperar o ritmo. Alguns dias se passaram e agora era início de novembro. O clima úmido e frio do Reino Unido se intensificava durante esta época do ano, e com ele a taça de quadribol começaria em Hogwarts mais uma vez. Agora, posso respeitar as habilidades necessárias para jogar o esporte. Vou apoiar meu amigo e o time em que ele está jogando, quero dizer, estou tentando fazer uma vassoura personalizada para sua posição. Mas as regras do jogo são completamente desequilibradas. Sem limite de tempo. Sem limite de pontuação. As coisas só terminam com o pomo sendo pego e a coisa vale 150 pontos, quase sempre tornando o trabalho de todos os outros no time inútil. Então, a menos que Christian esteja jogando, eu realmente não me importo. Infelizmente eu queria ter certeza de que tudo acontecesse como cânone, com Quirrell amaldiçoando a vassoura, Snap tentando contra-atacar, Hermione parando de uma forma engraçada e Harry engolindo o pomo. Tenho uma suspeita de que Dumbledore pode ter feito isso acontecer para que o garoto pudesse ganhar alguma confiança, mas vou esperar para ver. Felizmente, tudo correu bem. E acontece que o diretor fez o pomo ficar um pouco mais fácil para Harry pegar e impediu o apanhador da Sonserina de pegá-lo, enquanto Harry se agarrava à sua vassoura com unhas e dentes. Mas a deglutição foi completamente acidental. Durante o jogo, porém, Woods ainda foi atingido pela falta que o Trollface cometeu, então eu tive que examiná-lo e cuidar de seus ferimentos. Mas ele não iria acordar nas próximas horas, então eu o mandei para a enfermaria. Uma rápida olhada para ver se Harry não estava com ferimentos de sua queda no final e dei os parabéns com firmeza. Com meus deveres cumpridos, eu simplesmente saí e retornei aos meus próprios dispositivos com Christian, que veio verificar as habilidades do novo apanhador. Ele não ficou muito impressionado com suas habilidades reais e ficou irritado quando alguém tentou mexer com a vassoura das crianças. Mas ele também admitiu que o garoto era um talento natural para o esporte. O trio estava realmente vindo para o Exchange menos do que antes e eu acho que é porque eles estão pesquisando Nicholas Flamel. Enquanto isso, tenho continuado o treinamento de combate para meus amigos e eles têm melhorado em um ritmo muito rápido. Christian está desenvolvendo um estilo de combate muito pouco ortodoxo, usando seu corpo atlético para se mover constantemente enquanto lança as arações e feitiços debilitantes, forçando as aberturas a atacarem rápido e forte. Vitória é uma lutadora mais refinada, usando combos rápidos e eficientes para deixar o oponente lutando para afastar seus ataques e deixá-la despachá-los se eles não conseguirem. James teve alguns problemas para realmente derrubar os oponentes, pois ele se concentra muito mais na defesa e nas restrições, preferindo trabalhar como um suporte, mas estava realmente ficando bom em sufocar seu oponente por meio de pura destreza defensiva. Eu ainda não preciso me mover, mas está ficando cada vez mais difícil usar magias apenas para minha defesa. Sem mais eventos até o Natal, eu estava livre para mexer e usar meu documentário pessoal sobre as artes das trevas para aprender tudo o que eu pudesse. Trazido a você por Quirrell Mormort, o melhor e mais sombrio canal desde 1991. Mas antes das férias algo surpreendente aconteceu, fui apressado pelo trio dourado enquanto eu estava trancando o Exchange sozinho. Harry parecia nervoso, Ron tinha um olhar estranho como sempre fazia perto de mim e Hermione estava nervosa e determinada. Não vejo vocês três tanto assim mais. Como é que vocês estão tão ansiosos para vir para a bolsa quando ela acaba? Perguntei com uma risada para mim mesmo. Bem, nós tínhamos algo que queríamos perguntar, mas é meio que um segredo. Disse a péssima mentirosa conhecida como Hermione. Oh,
Eu adoro um bom projeto secreto. Estou trabalhando em 3 neste mesmo ano. Respondo animadamente, recebendo alguns olhares surpresos em resposta de 2/3 da plateia e uma zombaria de 1/3. Espera aí, você está trabalhando em coisas fora da aula? Perguntou o mais culto do trio. Porque sim, mas já que vamos compartilhar projetos secretos, vamos fazer isso onde eles vão ficar em segredo, certo? Eu digo enquanto reabro a sala de exchange e conduzo todos para dentro. Então queríamos perguntar, começou Harry antes que eu levantasse minha mão. Um segundo, Harry. É sempre bom garantir que seus segredos permaneçam secretos. Eu digo com um pequeno sorriso enquanto aceno minha mão esquerda para fechar e trancar a porta, enquanto uso minha varinha na direita para lançar feitiços de privacidade e detecção, resultando em Hermione congelando, pois ela era a única a entender o que estava acontecendo como de costume. Aquilo foi conjuração silenciosa, eles não ensinam isso até o 6º ou 7º ano. E você fez mágica sem uma varinha, ao mesmo tempo em que fez algumas com sua varinha. Ela questionou em descrença. Hahaha. Eu já disse a vocês antes que já terminei tudo o que poderia ser ensinado em Hogwarts, então alguns nãos? Mas para responder suas perguntas, é sim em todos os aspectos. Eu respondo com um sorriso brilhante para o conhecimento limitado que os meninos possuem e Hermione está completamente sem palavras. O que há de tão especial nisso? Crianças usam magia sem uma varinha o tempo todo e muitos bruxos fazem feitiços sem dizê-los? Resmungou o ruivo. Não seja idiota, Ronald. Magia intencional e controlada sem varinha é incrivelmente difícil, muito menos usada silenciosamente enquanto se faz outro trabalho de magia. Acho que só Dumbledore consegue fazer isso. Ela explicou. Espera, você é tão bom quanto Dumbledore? Harry falou de repente em choque. Meu Deus, não. Eu digo. Ah, viu? Não tem como ele ser tão poderoso quanto Dumbledore. Ron exclamou como se de alguma forma tivesse ganhado alguma coisa. Certamente verdade. Eu não passei pela minha 3ª maturidade e ele tem décadas a mais de experiência. Então, embora eu deva estar acima dos professores McGonagall e Snape, ainda estou bem longe do nível de Dumbledore. Eu simplesmente digo ao trio. O quê? Hermione quase gritou. Mas eles são professores. Sim, e eles são os combatentes mágicos mais fortes da escola, junto com o professor Flitwick. Não acredito que posso superá-los em seus respectivos campos, mas sou muito mais completo do que todos eles. Eu respondi. Flitwick questionou Harry com um olhar estranho. Oh, não julgue pela aparência e personalidade agradável dele, Harry. Ele é um mestre duelista e ganhou tantos campeonatos que pediram para ele dar aos duelistas em ascensão uma chance de vencer. Se você já esteve no escritório dele, vai encontrá-lo cheio de troféus de seus dias dourados. Então eu informo o garoto. Essa informação na verdade surpreendeu os 3 mais do que minha opinião sobre minha posição no castelo. Mas voltando aos assuntos mais interessantes em questão. Você me conta seu projeto secreto e eu te conto um dos meus. Eu digo com um sorriso animado. Eles se olham por um tempo e finalmente chegam a uma decisão sobre o assunto em silêncio. Bem, é assim. Ultimamente temos tentado descobrir o que está sendo guardado atrás de Fluffy. Começou Hermione enquanto falava cuidadosamente. Fluffy, você quer dizer os Cerberus do Hagrid? Pergunto a eles com surpresa na voz. Você sabia? O trio exclamou. Bem, sim. Tenho visitado Hagrid desde o 1º ano com alguns dos meus amigos. Meu amigo Christian e eu realmente gostamos de criaturas mágicas e o homem tem mais experiência do que muitos especialistas no assunto. O problema é que ele esquece que todos os outros não são tão fortes quanto ele e não entende por que criaturas que não podem machucá-lo são classificadas como perigosas. Mas voltando ao Fluffy. Ele é muito bem treinado e eu já brinquei com ele antes, mas se ele foi enviado ao castelo para guardar algo, deve ser sério porque só há uma maneira conhecida de passar por sua espécie. Eu explico com um sorriso. É isso mesmo que estamos tentando descobrir. Achamos que algo muito valioso está escondido lá e Snape está tentando roubá-lo. Comecei a explicar Harry, mas interrompi. Espere um segundo, para pará-lo no caminho. Por que parece que você esteve no lugar que o diretor disse que seria a morte certa e como você conseguiu entrar? E por que você acredita que Snape quer o que quer que esteja lá? Ele provavelmente ajudou a preparar suas defesas. Eu questiono, já sabendo a resposta. Não fomos lá de propósito, lamentou Ron. Sim, foi um acidente depois que Malfoy tentou nos colocar em apuros, então as escadas se moveram e nós acabamos lá sem saber. Apoia Harry. Mas nós vimos Snape mancando depois do Halloween e achamos que ele tentou passar por Fluffy e se machucou. Ele continuou. E o que quer que esteja lá embaixo tem a ver com Nicolas Flamel. Tenho procurado por todos os lugares por bruxos famosos de nossos tempos, mas não consigo encontrá-lo em lugar nenhum. E bem, você é a pessoa mais inteligente do castelo, a quem poderíamos perguntar sem nos meter em problemas. Então explicou Hermione, parecendo esperançosa e nervosa. Obrigado pelo elogio e pelo menos um pouco da sua confiança, Hermione. Eu respondo com um sorriso. E a razão pela qual você não consegue encontrar Nicolas Flamel em nenhum desses livros que você tem olhado é simplesmente porque ele não é um bruxo dos nossos tempos. Ele tem atualmente mais de 600 anos e é o único fabricante conhecido da Pedra Filosofal. Eu respondo com um sorriso. Mais de 600 anos. Os 3 exclamaram em choque. Deve ser isso que está escondido atrás daquele alçapão. Então disse Harry com certeza. Sim, mas se for, então não vejo razão para o professor Snape roubá-lo. Acrescento. O quê? Por quê? Questionou Ron. Bem, porque ele é um mestre de poções brilhante, um professor de merda e líder da casa, mas um mestre de poções brilhante mesmo assim. Tenho certeza de que ele deu a vocês todo aquele pequeno discurso que ele faz todo ano sobre engarrafar fama, preparar glória e impedir a morte, certo? Eu pergunto e recebo acenos. Bem, ele não está brincando sobre isso.
Ser um mestre de poções torna muito fácil ganhar muito dinheiro e se você for um bom mestre, você pode se manter vivo por muito tempo. Snape não está exatamente perto da morte, então o adiamento da morte trazido pelo Elixir da Pedra deve ter apelo mínimo. Então tome cuidado para não jogar tudo nele imediatamente ou você perderá outras pistas para encontrar seu culpado. Eu termino dizendo. Isso faz as crianças pensarem por algum tempo, mas posso ver pelos pensamentos superficiais de Harry que por causa do comportamento de Snape, do assédio constante e do mal-entendido no jogo de quadribol, ele ainda está convencido de que ele é o culpado. Mas, já que você me contou sobre seu projeto secreto, vocês três agora podem escolher um dos meus. Eu tenho 3 categorias, segurança, quadribol e cura. Eu digo enquanto os tiro de suas reflexões com um sorriso. Quadribol, responderam as 2 vassouras pedindo cara. Cura, tentou dizer Hermione, mas percebeu que foi derrotada na votação. Desculpe Hermione, você foi derrotada e aparentemente esse foi um voto democrático. Eu rio enquanto falo com ela. Bem, meu projeto relacionado ao quadribol é que atualmente estou desenvolvendo minha própria vassoura, especializada para chazers e estou prestes a começar a fase de testes com ela. Se tudo correr conforme o planejado, poderei começar a vendê-las de verdade no seu 3º ano, junto com outra vassoura nova que estou patrocinando. Elas vão fazer sucesso, eu te digo. Eu respondo orgulhosamente, recebendo olhares surpresos. Eu não sabia que você gostava de quadribol, Aedan, disse Hermione. Bem, na verdade não. Não gosto das regras. Mas um dos meus melhores amigos é um artilheiro do nosso time da casa e eu quero torcer por ele. Então estou fazendo uma vassoura. Eu explico simplesmente. Eles olham para mim com admiração pelos meus motivos e questionando como minha mente funciona para chegar tão longe. Mas com a pergunta original respondida, eles podem ir embora satisfeitos. Nada mais aconteceu, pois a trama parou de progredir, mesmo que eu os tenha avisado sobre a pedra com antecedência. Então, as férias de inverno chegaram rapidamente a Hogwarts mais uma vez e era hora de voltar para casa. Capítulo 53. Com o intervalo chegando, meus amigos e eu embarcamos no expresso de Hogwarts mais uma vez. Consegui convencer Vitória a se juntar a nós novamente, não querendo que ela passasse um Natal miserável com apenas o pai por perto. Embora relutante, ela ficou feliz que eu insistisse, com apenas seu orgulho a impedindo de realmente demonstrar, mas eu sabia. Chegamos a King's Cross enquanto conversávamos sobre nossos planos de inverno, e aparentemente, os Vards decidiram visitar alguns familiares em vez de procurar criaturas. E James será o mesmo do ano passado, o que o deixará disponível para um pouco de diversão. Quando descemos e nos separamos, finalmente pude ver a tia Amélia. Ao vê-la, Susan correu para um abraço. Com um sorriso caloroso no rosto também a abracei. Obrigada por me deixar ficar aqui novamente, Madame Bones. Agradeço muito e espero poder me divertir como no ano passado, disse Vitória na primeira oportunidade que teve. Claro, querida. Fiquei preocupada com você durante o verão ao lado de Aedan, mas você insistiu que estava bem em suas cartas, então não forcei a questão. Se não fosse por isso eu teria feito esse jovem ir te buscar. Ela respondeu e tentou soltar Tori com sua resposta, fazendo-a parecer muito grata. Depois disso partimos. Você conhece suas tias, não é? Ela é meio que um modelo para mim. Vitória sussurrou para mim enquanto todos caminhavam para o nosso transporte. Sim, eu sei muito bem. É por isso que eu a amo muito. Embora ela seja muito ocupada, ela ainda é basicamente minha mãe e a de Susan. Você escolheu um ótimo modelo. Eu sussurrei de volta. Sobre o que vocês dois estão cochichando aí atrás. Então perguntou a tia ao nos notar. Você é incrível, tia. Respondo com um sorriso brilhante. Você ainda é boa em bajular as pessoas com essa sua cara, pelo que vejo. Foi a resposta dela, mas havia um sorriso em seu rosto. Chegamos em casa confortavelmente e com Tilly ainda mais animada do que o normal este ano, porque Susan estava fora e Vitória estava visitando novamente. Vou para o seu quarto. Quero muito dar uma olhada nas suas anotações de novo, declarou Vitória assim que terminou de desfazer as malas. Você está livre para fazer isso. Eu estarei fazendo alguns negócios no escritório. Eu sou basicamente o chefe da casa em tudo, menos no nome, e isso vem com uma papelada sem fim. Estou tão feliz que fiz essas penas. Assim, há algumas novas adicionadas às prateleiras. Dê uma lida se quiser. Eu digo enquanto saio do meu próprio quarto. Quando me sentei à mesa, comecei a examinar os documentos oficiais da família Bones. Os bens habituais da casa estão indo bem e estão mostrando melhorias após usarem meus conselhos para melhorar seus negócios. A reconstrução da antiga casa Bones está agora em andamento, com salvadores especialistas participando do projeto na esperança de salvar qualquer coisa que tenha sobrado na casa quando ela foi esvaziada. O criador da Firebolt, Randolph Spudmore, está muito animado com o progresso que ele fez com sua obra-prima e está adorando algumas das sugestões que ofereci, o que significa que esta Firebolt pode ser ainda melhor do que a original. As linhas de produção e cadeias de suprimentos já estão sendo preparadas e espera-se que façamos uma quantidade insana de galeões com isso e minha própria vassoura. Tudo em torno da Bones Works tem ido brilhantemente. A inauguração da segunda e terceira florestas de cedro ocorreu perfeitamente. Tudo está sendo administrado por lobisomens, com mais de 100 participando da fabricação das caixas de desaparecimento e das penas de mesa, ao lado de alguns elfos domésticos sem teto que encontramos que não tinham para onde ir ou como sobreviver. Felizes por receber trabalho e por poderem obter a magia necessária para viver, eles concordaram em participar da fabricação. As vendas dos 2 produtos têm sido insanas, especialmente porque a inauguração ocorreu no início de novembro, bem antes do início das compras de fim de ano. Infelizmente não pude ir, mas Amélia estava disposta a fazer isso por mim. Na verdade, tem havido alguma dificuldade em manter as prateleiras abastecidas
fornecidas no momento, o que inevitavelmente diminuirá quando a maioria das pessoas receber uma caixa. Mas o próprio Ministério será uma fonte constante de negócios para as penas e tenho negociado um acordo para que eles comprem um conjunto de caixas oficiais para funcionários do Ministério, a fim de enviar documentos oficiais e assuntos urgentes para funcionários ou chefes de departamento sem inundar seus pessoais. Tenho até ministros estrangeiros querendo montar minha loja em seus países no momento, mas preciso estabilizar a situação aqui primeiro. Tem sido ótimo ver os galeões inundando em vez de constantemente saindo. Amélia tem ficado muito orgulhosa de mim por alcançar tal sucesso. Agora para os relatórios não oficiais. Meus negócios de personas. Começando com Breaking Grown Apothecary. Te tem ido de força em força. Com melhorias em suas máquinas e a instalação de 3 novos centros de fabricação, ele tem sido capaz de fornecer aos centemungos todas as poções de que eles precisam. Ele continua introduzindo as poções modificadas de vez em quando para manter a vantagem da loja sobre as outras. Alguns mestres se juntaram à loja porque viram o potencial que ela demonstrou e quiseram aceitar o desafio em que foi fundada. Faça uma poção melhor e nós o celebraremos. E com muitos aceitando o desafio, aumentando a reputação da loja, os lucros e o recrutamento de indivíduos talentosos. Ela rapidamente se tornou uma meca para a fabricação de poções na Grã-Bretanha. Aparentemente, também recebemos algumas reclamações sobre o fluxo constante de novas poções, dando trabalho extra aos funcionários do Ministério. Mas aproveitamos a oportunidade para colocar mais nascidos trouxas no departamento responsável pela verificação e certificação, matando 2 coelhos com uma cajadada só. As fazendas de cultivo natural estão lentamente dominando o mercado, pois começaram a vender uma quantidade enorme de ingredientes raros e difíceis de obter em um ritmo constante para não desvalorizá-los. Sob o olhar atento de Melody, eles começaram mais 3 fazendas ao redor do Reino Unido e têm tentado obter uma ilha inteira desabitada para transformar em um paraíso para os herbologistas. Madame Chambers também aproveitou a oportunidade para trazer outros especialistas sob sua proteção para ajudar a supervisionar as outras fazendas e trabalhar com ela, para realizar seu enorme projeto. Isso resultou em uma quantidade enorme de empregos, ajudando muitos em apuros, não importa a origem. Agora tínhamos abortos, meio-sangues, pessoas com linhagens não humanas, algumas criaturas sencientes e até 4 puros-sangues trabalhando na administração do negócio. Claro que todos juraram segredo. A fazenda subaquática com a tribo dos Serianos também tem ganhado alguma força. Tivemos que dar alguns empurrões no ministério e trabalhar muito para organizar as coisas, mas conseguimos que a tribo nos ajudasse e aprendesse conosco. Espero que esteja funcionando até o verão. O momento mais surpreendente relatado foi que um grupo de centauros gostaria de se envolver no projeto da Ilha de Erva se ele for implementado. Levou algumas negociações, pois eles são um povo muito orgulhoso, mas não os menosprezamos e Melody realmente quer aprender sobre sua compreensão de herbologia. Então foi acordado que se o projeto acontecer, eles poderão viver lá em paz, ao mesmo tempo em que poderão usar as ervas de que precisam, em troca de seu conhecimento sobre ervas e sua assistência na manutenção da ilha. Para Fortress Protections tem sido mais lento. Não por causa de problemas, mas porque temos selecionado lentamente indivíduos confiáveis e os treinado para os padrões de Auror. O resto das pessoas foi contratado como segurança oculta para algumas lojas e negócios, enquanto também sempre tinha uma patrulha escondida no beco diagonal para proteger meus negócios. O desenvolvimento mais importante para a empresa foi que eu os deixei serem ordenados pelo lado mais sombrio da nossa comunidade em segredo, permitindo que eles ganhassem experiência adequada e nos dando olhos e ouvidos em novos lugares. Também desenvolvemos uma unidade de detenção secreta para quando for necessário, ao lado de um escritório público e um escritório obscuro sob o nome de Mercenários da Lua Morta para os diferentes clientes. Na verdade, estou planejando que Jerry Greyback assuma o comando desse campo de jogo assim que seu treinamento terminar. Ela treinará sua própria equipe de sua escolha, ao lado de alguns membros do nosso lado legítimo e será uma carta escondida para jogar. O Centro Firme tem feito um trabalho maravilhoso. A nova mercadoria o tornou autossustentável e permitiu que eles contratassem pessoas para dar os seminários que eu queria ter. A tecnologia trouxa enfrentou uma boa quantidade de feedback, mas o fato de que ela só estava funcionando corretamente e de certa forma melhorada pela magia, aplacou os egos das bruxas e bruxos o suficiente para impedir que quaisquer problemas explodissem. Nascidos trouxas e meio-sangue se aglomeraram nos produtos oferecidos e a notícia das calculadoras se espalhando e sua função fez com que bruxos em todo o mundo olhassem para o centro como tubarões olhando para a presa. Felizmente, eles começaram a fazer acordos para abrir linhas de produção para esses novos produtos em vários países, com os lucros sendo divididos entre mim e o centro. Pessoas que não sejam nascidos trouxas estão começando a se tornar ativas nas atividades da firme, ajudando a mensagem a parar de tratar aqueles que vêm de origens não mágicas como cidadãos de segunda classe. O Herald ainda está progredindo bem no geral. Eles receberam um bom impulso após o desastre de Umbridge durante o verão e seus leitores cresceram à medida que mais pessoas estão lentamente se conscientizando de suas reportagens inteligentes e precisas. A coluna de fofocas Ghost deu ao jornal outro ponto de venda exclusivo, pois histórias e lugares desconhecidos ou esquecidos estão sendo compartilhados com a Grã-Bretanha. E por último, minhas várias reservas de criaturas, fazendas e santuários estão indo muito bem. Com novas terras compradas nas áreas ao redor para expandir tudo sob proteção, os novos suprimentos para controlar, manter e gerenciar com segurança as criaturas, juntamente com as novas proteções e ferramentas de manutenção de segredos, trouxeram lágrimas de alegria aos trabalhadores de lá.
Eles também estão muito interessados em seguir minha ordem de começar a procriar o lote. Houve muita matança de criaturas mágicas no mundo, e eu quero trazê-las de volta do abismo. E acredito que com minhas habilidades, posso fazer isso e mantê-las em segredo dos trouxas. Com tudo resolvido, chegou a hora de relaxar e aproveitar meu descanso com minha família e amigos. Capítulo 54. O intervalo foi um assunto animado. Susan estava feliz por estar de volta em casa e estava passando muito tempo no jardim de herbologia, cuidando de suas plantas favoritas. Ela também só percebeu o quão avançado e incrível o lugar é depois de receber aulas de Hogwarts sobre o assunto. Ela não sabia antes porque essa maneira de fazer as coisas era tudo o que ela sabia, pois ela aprendeu isso como seu ponto de partida. Então a revelação foi engraçada de ver. O fato de que ela também estava aprendendo quão único e realmente brilhante eu era, devido a agora ter um ponto de comparação também foi legal. Ela agora apreciava o conhecimento que eu vinha dando a ela desde que ela era jovem e queria trabalhar mais para me alcançar de alguma forma. Como o irmão mais velho amoroso, eu queria fazer tudo o que pudesse para apoiar seus objetivos, então fiz cópias para ela de minhas anotações, guias ou bons livros publicados sobre os assuntos de herbologia e poções, as áreas em que ela se sentia mais confortável. Além da percepção de Susan, Vitória tem recebido treinamento individual comigo. Aia. Vamos continuar. Quero poder conjurar aquela magia de transfiguração de batalha antes que as férias acabem. Ela declarou durante sua prática de combate ao vivo. Pode ajudar se você já tiver quebrado o chão. Por exemplo, usar uma bombarda para obscurecer minha visão pode servir a um propósito duplo, pois quebra o chão e solta a terra, permitindo que você transfigure o chão de uma forma mais fácil. É basicamente usar a magia para criar uma armadilha imediata e faz uma boa combinação envolvendo limitar a visão, o movimento e o tempo de reação do seu oponente. Eu aconselho meu amigo muito determinado. Vou tentar isso. Enquanto ela recuperava o fôlego. Bombarda! Ela gritou enquanto apontava sua varinha para o chão perto dos meus pés, tentando me surpreender. Uma pena para ela, eu tenho reflexos extraordinários e consigo sentir o que está ao meu redor sem ver. Então eu simplesmente bloqueei completamente sua tentativa enquanto as correntes vinham em minha direção, e eu as transformei em lama. Boa tentativa, Tori. Em praticamente qualquer outra pessoa, isso teria funcionado esplendidamente. Eu aplaudi. Droga, ainda não consegui te pegar. Ela exclamou frustrada. Você não pode me pegar com 3 de vocês. O que te disse que funcionaria quando você estivesse sozinha? Eu perguntei para provocá-la. Vem cá, seu babaca, e eu vou te mostrar o quanto eu consigo fazer sozinha. Ela gritou de volta para mim, me arrancando uma boa risada em resposta. Com mais meia hora de treinamento, ela finalmente conseguiu executar a combinação com fluidez. Mas levaria algum tempo até que ela realmente conseguisse transformar o chão em sua arma. Além da prática, ela também conseguiu me fazer perguntas aprofundadas sobre tudo o que a incomodava em nossas sessões de aprendizado avançado. Mas muitas das minhas magias modificadas precisam de muita prática para substituir as formas padrão. Digamos que se você aprende um estupefato padrão, você precisaria sobrescrever sua compreensão da magia aprendendo sua equação aritmética. Então entendendo as partes que eu modifiquei, então você precisaria calcular as mudanças em sua mente depois de se acostumar com elas no papel, terminando com a necessidade de praticar repetidamente para incutir isso em você. Eu ainda não encontrei uma maneira de aprendê-los de uma maneira simples e é por isso que não estou forçando o Christian a aprender tudo. Ele simplesmente não tem afinidade com matemática tão pesada, então ele se concentra em algumas magias nas quais está interessado e trabalha intensamente nelas. James veio 2 vezes durante as férias e nas 2 vezes trabalhamos na fabricação da nova vassoura. Concordamos em um design preto elegante com uma mistura de liga de prata para o trabalho em metal, feito pelos Goblins como a Firebolt original. Lembraria um pouco da próxima Nimbus 2001, mas esta estava quilômetros à frente em termos de desempenho e seu visual era menos decorativo. Devido à minha colaboração com Randolph e um acordo com o homem para fazê-los juntos como uma marca, economizei tempo obtendo os encantamentos personalizados para a Firebolt. James estava realmente animado para ver o que havia de mais moderno na indústria e passou horas estudando-os quando estava em casa. Passamos uma quantidade desconhecida de tempo discutindo as necessidades do perseguidor e seu papel no campo. Até envolvemos Christian nessa discussão sem deixá-lo saber sobre a vassoura. No final, decidimos nos concentrar em manter um nível ligeiramente menor de velocidade, para nos concentrar em movimentos sutis para permitir melhores fintas, dodges e manobras necessárias para a posição. Também estamos reformulando completamente o conforto e a proteção contra o clima, vento para reduzir o arrasto e ajudar a manter a resistência do jogador, já que é a posição mais ativa no quadribol. Também decidimos aumentar a aceleração para torná-la mais versátil e, esperançosamente, tornar esta vassoura mais atraente para os guardiões também. Então, começamos a trabalhar. Usei meus contatos Goblins para montar um suprimento adequado para o trabalho em metal. Usei pessoas nas indústrias de marcenaria para obter o material de teste que eu precisaria e estava trabalhando em todo o resto com James. Vitória não tem interesse neste nosso projeto e apenas balançou a cabeça para suas 2 amigas conversando animadamente e dizendo apenas meninos antes de irem embora. Mas, você sabia que testar uma vassoura em desenvolvimento envolve muitos pousos forçados? Quer dizer, não é como se eu esperasse que fosse dar certo na primeira tentativa e foi ótimo que eu conseguisse fazer um bastão voador, mas foi realmente uma surpresa quando ele simplesmente parou de me ouvir no ar. Então, lição aprendida com isso, voe mais baixo até saber que funciona. Felizmente eu não estava tão alto e o impulso de arresto foi tudo que precisei para pousar com segurança.
Vitória achou isso divertido e assustador. Ela ficou assustada no começo, mas depois virou uma história para me provocar, já que foi uma das raras vezes em que fiz uma cara tão surpresa. Mas além disso, houve um progresso constante na criação do protótipo. Com a casa cheia de vida e crianças felizes e trabalhadoras, tia Amélia tinha um sorriso muito satisfeito durante seu intervalo. Ela viu sua sobrinha e sobrinho crescendo para serem crianças tão boas, e isso a aliviou muito. Ela sempre se preocupou que não estava lá o suficiente devido a seus deveres no ministério e mesmo agora, sou eu quem está lidando com a papelada da casa, fazendo-a se sentir culpada, grata e feliz por me importar com ela o suficiente para fazer isso. Eu até a peguei conversando com um antigo retrato de família de quando ela, meu pai e o pai de Susan eram mais jovens, com quem eu presumi que eram meus avós atrás deles. Ela estava bebendo e desabafando sobre suas preocupações, falando sobre o que estava acontecendo e que estávamos indo bem, e ela chorou um pouco porque sentia falta deles e se sentia culpada por não poder ajudá-los naquela noite. A única coisa que eu sabia que podia fazer no momento era deixá-la desabafar. Todo mundo precisa desabafar em algum momento, apenas para aliviar seu fardo, e eles não precisam que ninguém interfira. Então a deixei em paz e silenciosamente voltei para meu quarto. O dia de Natal foi um evento caloroso e relaxante. Com uma boa música do mundo trouxa, a tia começou a apreciar, ressoando suavemente pelas casas. Grandes refeições em família, nós três da geração mais jovem deixamos nossos estudos e projetos de lado para passar o tempo aproveitando a atmosfera familiar. Virou uma memória muito boa com sorrisos e risadas. O que foi menos agradável foi a provocação sem fim que recebi de Vitória e os sorrisos estranhos que recebi da tia e da Susan depois que elas viram a pilha de chocolates e doces que recebi este ano. Recebo uma boa quantia todo ano sim, mas mais que dobrou este ano. A pior parte é que os remetentes escreveram cartas de admiração ou proclamações de amor sem assinar seus nomes e as meninas as leram em voz alta para me provocar. Foi um pesadelo. Meu tempo inocente com minha família foi interrompido logo em seguida. Uma mensagem de emergência de Oliver disse que eles capturaram alguns homens tentando invadir as proteções que eu havia criado em todos os meus negócios e propriedades pessoais. O inferno que eu estava deixando as pessoas destruírem minhas coisas e prédios sem fazê-las trabalhar para isso. E isso também serviu como proteção anti-roubo. Eles foram derrubados depois que começaram a bombardear o centro da firma em vez de minhas outras propriedades. O que significa que eles provavelmente tinham visões antitrouxas e se ofenderam o suficiente para querer destruir o lugar. Esse era um assunto sério o suficiente, então decidi ir até lá pessoalmente. Usei sol para viajar rapidamente para o beco e fui para o centro. O prédio estava completamente bem, com minhas proteções sendo mais do que suficientes para impedir 3 idiotas de tentar vandalizar o lugar. Sir Foster, não o esperávamos tão cedo, disse um dos membros do Fortress. Este é um assunto importante. Eu queria ver os idiotas corajosos ou estúpidos o suficiente para fazer isso. Eu digo seriamente para o homem. Ele acena e lidera o caminho. Nós seguimos para dentro do escritório oficial da Fortress Protections no Alley, onde as pessoas podem vir para alugar o que precisam, levando-me para uma sala subterrânea, escondida da vista de todos, com 3 homens acorrentados em celas de detenção. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Todos vocês. Como é dito nas práticas da Fortaleza, vocês serão recompensados de acordo com as realizações de nível 1. Vocês podem escolher suas recompensas da lista apropriada. Eu digo com uma voz de autoridade. Obrigado, senhor. Foi a resposta dos que estavam de plantão. A propósito, o que mencionei foi um sistema que eu e Oliver colocamos em prática para motivar os membros além de seus salários. O mais baixo é o nível 1, mas mesmo isso requer um manuseio acima da perfeição de deveres, até o nível 5, exigindo imenso mérito durante o serviço. Eu estarei cuidando do interrogatório. Se alguém se sentir desconfortável, você está livre para ir embora. Se alguém quiser ver como a legilimência pode quebrar um homem, fique e aprenda, porque pode ser você sofrendo com isso no futuro, e é sempre bom estar preparado. Eu então anuncio. Nenhum dos homens presentes se moveu 1 centímetro. Eles sabiam o que eu queria dizer. Muitos bruxos das trevas gostavam de brincar com suas presas. Tudo bem. Então vamos começar. Não tenho a noite toda e quero acabar logo com isso. Ouvi dizer que você pegou as evidências apropriadas e elas estão sendo desenvolvidas, certo? Pergunto. Sim, senhor. As fotos estão sendo reveladas por Brooke enquanto falamos e nós registramos todo o evento. Ele confirmou, pois tudo foi tratado de acordo com o protocolo. Bom, eu simplesmente digo. Agora vocês 3 cavalheiros não vão ter um momento agradável. Vejam, eu odeio usar meus dons para machucar os outros, mas para vocês 3 acho que vou abrir uma exceção. Quer dizer, não é todo dia que eu consigo 3 comensais da morte embrulhados para presente para trabalhar. Eu digo com meu sorriso diabólico aparecendo no meu rosto. Fomos considerados inocentes, gritou o menor. Esses 3 são comensais da morte, exclamou um dos meus homens. Todos os 3 se viraram com fogo nos olhos. Praticamente todos os membros da fortaleza sofreram nas mãos desses bárbaros consanguíneos que se autodenominam nobres. Assim, vocês certamente foram dispensados. Eu concordo com eles com uma voz leve. Mas honestamente, vocês realmente acreditam que ser dispensado por velhos tolos incompetentes, corrompidos, tendenciosos, estúpidos e apressados vai realmente livrá-los do gancho de todos? Porque se vocês fizerem isso, então todos vocês são imbecis maiores do que eu poderia ter pensado. Eu me aproximo do menor homem primeiro, com um sorriso gentil e olhos brilhantes. Ele começa a tentar lutar e lutar contra as correntes em que está, tentando fugir de mim. Não, não, fique longe de mim, fique longe. Ele gritou em pânico crescente. Você é um pequeno e corajoso comensal da morte. Tão valente e corajoso quando ataca os fracos e indefesos. Mas quando está na frente daqueles mais fortes do que você se encolhe como um bebê balbuciante. Eu digo em um tom quase maternal, fazendo o homem começar a tremer.
Agora olhe para mim, pequeno comensal da morte. Olhe para mim e lembre-se do que você realmente é. Eu digo enquanto nossos olhos se encontram e ele congela de horror. O homem enrijece enquanto seu cérebro é quebrado à força, analisado e sua vida inteira é exposta. Poucos minutos depois, ele gritando silenciosamente com lágrimas e horror nos olhos, eu finalmente o solto. Ele imediatamente desmaia e assume a posição fetal enquanto treme incontrolavelmente. Bem, agora Sr. Gibbon, você realmente é um pedaço de merda. Mas agora devo prestar atenção aos nossos outros convidados. Sr. Crabbe e Sr. Goyle, podemos começar? Eu digo com um sorriso agradável enquanto me viro para eles. Uma dúzia de minutos se passaram e os três agora estão caídos no chão tremendo. Eu tinha conseguido tudo o que queria e o que vi me enojou. Esses homens eram realmente vis e não mereciam estar vivos, muito menos ocupar qualquer posição de importância. Mas eu precisava deles vivos por enquanto. Eles seriam usados para criar um reboliço no ministério. Eu removi toda e qualquer lembrança minha e a substituí por outro membro da Fortress, simplesmente mudando o rosto que eles se lembrariam, já que eu queria brincar nas sombras por enquanto. Vocês todos sabem o que fazer agora. Quero que eles sejam detidos e que entrem com um processo o mais rápido possível. Não quero dar tempo para esses idiotas se meterem com as coisas. Esses bastardos vão a julgamento. Ouvi dizer que Edward Tonks deseja ser ativo no Centro Firme. Ele é um advogado habilidoso e deseja ser um advogado habilidoso. Então entre em contato com ele e ofereça-o para ser nosso representante legal. Temos tudo o que precisamos para prendê-los. Se as mãos precisarem de lubrificação, eu cuido disso. Dispensado. Eu ordeno enquanto coloco tudo em movimento. Vamos ver o quanto isso vai abalar a gaiola, penso comigo mesmo. Capítulo 55. Volto imediatamente para casa após o interrogatório. Eu precisava estar lá antes que minha tia recebesse a notícia dos 3 comensais da morte cometendo um crime visando um centro de iniciativa de ajuda a trouxas e nascidos trouxas. Ela pularia nisso sem remorso e tentaria prendê-los em Azkaban com certeza, mas ela se certificará de contar a todos primeiro. Mesmo depois de eu ter ido embora, eu sabia como as coisas seriam tratadas. As autoridades competentes serão contatadas, aquelas sob minha proteção, pelo menos. O DMLE será notificado, eles os levarão sob custódia protetora e cópias das evidências serão entregues a eles para o julgamento. Haverá um período de carência para notificar os membros do Wizengamot e preparar o julgamento. As evidências serão verificadas. Testemunhas serão chamadas. Advogados serão trazidos à frente ou designados. E os negócios sujos do Wizengamot incrivelmente corrupto estarão acontecendo. Mas vamos ver quem pode matar mais pessoas, certo? Pelo que aprendi durante minha pequena caminhada pela mente dos fracotes da morte, foi aquele Lucius Malfoy que planejou esse pequeno evento. Ele estava chateado porque o centro da firma estava tirando as fontes de mão de obra barata que ele estava empregando para seus negócios e que Michel Foster, o pequeno e velho eu, que é considerado um nascido trouxa devido ao seu ativismo, estava comprando alguns de seus negócios. Então ele ordenou que os gêmeos Boulder seniores e o homem com nome de macaco incendiassem o centro e tentassem fazer com que os sangues ruins soubessem seu lugar, em suas palavras. E os 3 sem cérebro, dinheiro e influência, e sendo retentores do homem desde que ele usou seu dinheiro para tirá-los de suas acusações há 10 anos. Tornaram-se os peões descartáveis perfeitos. Então agora terei que ver se ele vai tentar recuperá-los, ou ele vai perceber quantas evidências há contra o trio e ele vai cortá-los para correr como ele geralmente faz. Na manhã seguinte, eu podia ouvir a tia correndo por todo lugar, mas graças às minhas caixas de desaparecimento, ela já consegue fazer tudo rolar antes mesmo de sair de casa. Aparentemente, ela ficou furiosa que o Herald recebeu a notícia disso antes dela. Compreensível, já que eles estão conectados por mim e eu queria que todos que eu pudesse alcançar soubessem sobre isso. Cada detalhe foi dado com evidências inegáveis para apoiá-lo, fazendo com que qualquer coisa que tentasse ir contra o relatório parecesse estar defendendo o crime de ódio do trio. Isso indicaria que quem agiu contra o Herald neste momento estaria efetivamente dizendo que apoia as ações tomadas pelos 3 comensais da morte, e que eles acreditam que os nascidos trouxas não devem fazer parte da comunidade mágica e que os bruxos devem dominar todos os outros. E sabe de uma coisa? O profeta realmente tentou essa merda, sem nem mesmo prestar atenção às evidências apresentadas. Eles estavam tão apressados que postaram uma defesa dizendo que esses respeitáveis membros de famílias distintas não poderiam ter feito tal ato, terminando com eles pulando em um buraco óbvio. Recebi tantos pedidos para responder do editor responsável pelo Herald, o Sr. Cromwell e sua esposa, que minha caixa estava tendo alguns atrasos. Fiquei mais do que feliz em dar aquele tiro aberto na rede, deixe-me dizer. No dia seguinte foi a resposta do Herald e quadruplicou as vendas do jornal no mesmo dia, com minhas caixas se espalhando. Ficou muito mais fácil compartilhar informações entre bruxos e isso permitiu que as pessoas percebessem incrivelmente rápido quantos buracos e quão frágil o profeta era no momento. Isso era algo muito novo para o mundo bruxo, acostumando as pessoas a manipular informações facilmente e deixando o público do seu lado incrivelmente surpreso. Mas para alguém vindo de uma época quase 30 anos no futuro, isso era uma ocorrência incrivelmente comum. Fiz o Herald tirar vantagem disso e os fiz enterrar o profeta neste assunto. Foi pintado como uma ferramenta para famílias ricas manipularem as informações dadas às pessoas e elas não puderam revidar. Simplesmente porque obtivemos evidências sobre o suborno dessa época por meio de nossos espiões no profeta, tornando-os conhecidos como não confiáveis quando se trata desse tipo de notícia jurídica importante e forçando-os a se calar ou perder ainda mais sua reputação. Isso resultou no ministério sendo inundado com cartas de reclamação de bruxos mestiços e nascidos trouxas, chateados porque a fonte oficial de notícias do ministério estava tentando ajudar fanáticos conhecidos que acabaram de cometer um crime de ódio.
Pessoas que foram ajudadas pelo centro, gostaram de seus objetivos, gostaram de seus produtos e foram gratas por seus seminários se juntaram à pílula. Isso ajudou minha tia a levar o julgamento adiante, porque houve muita indignação pública sobre a corrupção agora aberta que esse caso demonstrou, forçando o ministro a agir. O último golpe contra qualquer adulteração veio quando Harold sugeriu o pedido de transmissão do julgamento pela WWN para ajudar o ministério a garantir que não haja corrupção dentro do Visengamot e que o julgamento será justo. E cara, Food pulou nisso como um homem faminto na frente de uma carne. Ele nem percebe que está sendo levado pelo meu jornal a se distanciar das mesmas famílias com as quais ele tenta ser amigável desde que se tornou ministro. Nós até mesmo temos inflado o ego e o orgulho patético do homem, já que ele está sendo elogiado como ministro da verdadeira justiça e um homem que se opõe aos crimes de ódio, dando um salto em sua aprovação geral. Elaine me informou que 2 tentativas de silenciar os cativos já foram feitas e ela conseguiu coletar provas, mas nenhuma evidência sobre quem ordenou. Isso foi postado pelo Herald também e com elogios ao bom trabalho que Elaine tem feito no último ano, bem como seu caráter honesto diante da corrupção. Os resultados deste evento até agora foram fenomenais para mim. Aumentei muito a conscientização e a influência do Herald. O profeta diário levou um golpe enorme em sua reputação devido à sua defesa apressada dos comensais da morte e sua corrupção agora visível, efetivamente arruinando a reputação do jornal pelo menos no próximo ano. Orquestrei o distanciamento de Food de suas mais influências, forçando-o a passar pelo julgamento e pintando-o como um homem de justiça e igualdade racial. Dei ao público uma figura moral para conhecer e respeitar, estabelecendo a base para as futuras conquistas de Elaine. E agora não apenas tornei impossível que o julgamento não fosse realizado, ele agora será transmitido para o mundo bruxo da Grã-Bretanha, pelo menos. E aqueles bastardos consanguíneos irão para Azkaban. Em uma nota lateral, a tia Amélia tem corrido por aí parecendo muito feliz com tudo, ajudando-a a ter esse julgamento. Mais a felicidade de um predador quando ele avista uma presa do que a felicidade calorosa e difusa, mas felicidade não menos. Evidência perfeita, testemunhas oculares, nenhuma corrupção possível sem atrasos. Os suspeitos estão em custódia protetora adequada e o ministro apoiou abertamente em vez de arrastar os pés o máximo possível. Toda a série de eventos forçou o Visengamot a realizar o julgamento uma semana após o incidente e a captura. Um dia antes do julgamento, decidi falar com minha tia. Tia Amélia, posso te perguntar uma coisa? Digo educadamente. O que foi, Aedan? Você sabe que estou muito ocupada com o que está acontecendo no ministério agora. Ela tentou responder pacientemente, mas eu posso ouvir o quão apressada ela realmente está. Eu gostaria de testemunhar o julgamento. Respondo diretamente. Você o quê? Ela responde, diminuindo o ritmo para realmente ouvi-lo agora. Por quê? 2 razões. A primeira é porque é um julgamento incrivelmente impactante e eu quero ver aqueles bastardos receberem pelo menos uma parte do que merecem. A segunda é porque eu serei o chefe da Casa Bones em alguns anos e serei obrigado a participar da Assembleia em breve. Esta será uma experiência extremamente valiosa para minhas futuras funções, para ver um caso livre de corrupção, como eles têm chamado. Eu respondo com uma cara e tons sérios. Também pode ser bom para a Vitória, já que ela ainda é a herdeira da Casa Travers, e eu acho que vai ajudá-la também. Além disso, ela admira você e eu acho que ela adoraria vê-lo trabalhando. Eu então acrescento com um sorriso. Você está certo, Aedan. Você e Vitória são velhos o suficiente. E vocês já provaram a si mesmos de 100 maneiras diferentes. Mas você tem certeza sobre isso? Você verá as pessoas no seu pior durante essas provações. Ela me perguntou preocupada. Tia, já vi pessoas no seu pior há muito tempo. Este é o pior sendo colocado de lado. Respondo com uma expressão firme. Sim, você certamente viu o pior. Ela concordou com a voz quase num sussurro. Então, tudo bem. Vou levar vocês 2 para o julgamento. Vai estar lotado, pois é um julgamento muito importante aos olhos do ministério e do povo. E você ainda não é o chefe adequado, então não pode sentar naquele assento, deixando vocês 2 no fundo. Ela informou. Já é o bastante, tia Amélia, obrigada. Eu digo. Agora já tomei bastante do seu tempo. Boa sorte no trabalho, tia. Acabe com todos eles. Eu acrescento com um abraço. Ela sai rapidamente pelo flu e eu então informo Vitória sobre o que vai acontecer amanhã. Ela realmente concordou em me deixar ir também. Ela respondeu com uma voz muito surpresa. É uma coisa boa para nós 2, Tori. Somos herdeiros afinal, e ela também te ama. Você só precisa segurar sua fã dentro de você quando o julgamento estiver acontecendo. Eu digo com alguma provocação. Idiota. Foi sua resposta com um soco no ombro. Mas obrigada, Aedan, por tentar me ajudar. Ela então disse sinceramente. Sem problemas, Tori. Você é minha amiga e eu me importo com você agora e no futuro. Isso realmente não é muito. Eu digo com um pequeno sorriso. Mas a resposta àquela declaração foi bem chocante para mim. Ela correu para mim tão de repente que não consegui pensar em como reagir e me abraçou. É sério. Em apenas 1 ano você provavelmente me ajudou mais do que qualquer um, exceto minha mãe. Então, muito obrigada, Aedan. E eu vou encontrar uma maneira de ajudar você no futuro. Ela disse enquanto escondia seu rosto corado no meu peito. Levei um segundo para responder porque estava um pouco sobrecarregado em meus sentidos. Senti seu corpo macio através de nossas roupas, pude sentir um pouco de seu perfume claramente com meus sentidos aguçados. Sentindo o cheiro de lírio do vale e toques de frutas como laranjas e toranjas, e pude sentir seu cabelo preto e sedoso fazendo cócegas em meu pescoço um pouco. Quando finalmente consegui sair disso, levantei meus braços gentilmente e a abracei de volta. Sem problemas, Tori. Sem problemas nenhum. Capítulo 56. No dia seguinte, Vitória e eu nos arrumamos e nos vestimos adequadamente. Ela decidiu usar um conjunto de túnica formal, quase todo preto, mas com bordados verdes e detalhes para combinar com seus olhos. Ela desceu e parecia uma jovem bruxa imponente.
Decidi usar um terno cinza de 3 peças, mas mudei a cor do meu cabelo para preto como de Vitória, escondendo minha cicatriz e mudando a cor dos meus olhos para verde também. Eu estava basicamente nos fazendo parecer irmão e irmã, para esconder o fato de que estou participando do julgamento. A razão para isso é porque tenho algum nível de fama devido ao Bonis Works e só apareci em um evento público ou social uma vez, e fiz a Umbit perder a cabeça com isso. Então sou o melhor material para fofocas. Pelo visto, seu cabelo também fica bonito de preto. Vitória disse com um pequeno sorriso provocador. Ciúmes? Já me disseram que meu cabelo é injusto com as mulheres. Eu provoco de volta. Mas essas vestes ficam bem em você, realçam seus olhos. Eu acrescento um elogio real à jovem. Obrigada. Ela respondeu com orgulho na voz. Vocês dois estão prontos? Se sim, vamos. Tenho que chegar cedo para garantir que tudo corra bem. Ninguém vai mexer com esse julgamento. Perguntou e declarou uma Amélia muito determinada. Com um aceno de nós dois, todos nós usamos a rede Flu para ir até o ministério. Saímos da lareira com facilidade praticada. Todos nós já fomos ao ministério antes, mas ver tantas lareiras constantemente deixando bruxos saírem em um clarão de fogo esmeralda é sempre interessante de assistir. O teto estrelado e os azulejos pretos tornam todo o salão bastante elegante, especialmente para os padrões bruxos. Mas aquela estátua de raças mágicas olhando para os bruxos com admiração sempre me fez franzir a testa, mesmo que eu não consiga demonstrar. Sinceramente queria derretê-la. Se eles querem se orgulhar de serem bruxos, há muitas outras maneiras de fazer uma estátua sobre isso, mas não. Temos que irritar qualquer outra espécie que possa nos visitar. Passamos rapidamente pela entrada e temos nossas varinhas registradas. O homem fica surpreso com minha combinação única de núcleo de pena de coração de fênix e pelo de gato vampus, mas não houve problemas em lugar nenhum, especialmente com Amélia Bonis nos guiando. Qualquer um que a incomode ou atrase hoje não vai ter um momento agradável. Nós fomos até os elevadores e embarcamos junto com outros 5. Alguns desceram em andares diferentes, mas parece que os 2 bruxos mais velhos estavam indo para o julgamento. Quando todos saíram do elevador, nós caminhamos silenciosamente até a sala do porão de Vizengamot. Era uma sala um tanto apertada para a quantidade de pessoas que estariam presentes. Com os assentos dos membros do Vizengamot dispostos para ver o acusado de todos os ângulos e o assento dos feiticeiros-chefes acima de todos os outros, pois eles são os que mais fazem as perguntas. Dumbledore foi dispensado devido ao seu preconceito conhecido sobre a questão dos comensais da morte e o ministério estava tentando desesperadamente dar uma sensação de justiça. Fudge tinha bom senso suficiente para não estar diretamente encarregado dos procedimentos, não querendo ser culpado por seus aliados habituais. Portanto, Amélia Bonis iria atuar como chefe bruxo hoje. Vai, tia! Conforme o tempo passava, mais e mais membros da corte começaram a chegar, todos vestidos com túnicas cor de ameixa e ostentando um W elaborado no lado esquerdo. Praticamente todos eles eram velhos bruxos e bruxas de famílias importantes ou, e posições. Bastante sobreposição nesses departamentos. Não é de se espantar que muitas pessoas respondam que a média aqui é 87 no Vomba. Eu sussurro baixinho para Vitória, ganhando uma risadinha e um soco no ombro por fazê-la fazer isso. Conforme a sala enchia, os membros da segurança se posicionavam ao redor da sala. Os repórteres quase brigaram entre si para entrar e os locutores da WWN montaram seus equipamentos. Eu deveria tentar melhorar o sistema de rádio ou introduzir TVs, se possível. Pensei comigo mesmo ao ver o equipamento de gravação de aparência antiga. E finalmente o julgamento começaria. Estamos aqui hoje para iniciar o julgamento do Sr. Vincent Crabbe Sr., do Sr. Gregory Gole Sr. e do Sr. John Gibbon contra o representante de Michelle Foster, Scott Cross. Abriu a tia Amélia com uma voz dominadora. O julgamento em si foi marcado com o advogado responsável pelo trio representando-os integralmente, a menos que perguntas precisassem ser feitas a um deles especificamente. Enquanto isso, o Sr. Edward Tonks tentará pressionar pela punição máxima para os 3. Ele aparentemente ficou extremamente animado quando soube que seria contratado como nosso consultor jurídico se tivesse um bom desempenho. Também fez o dia dele quando ele obteve tantas evidências contra os idiotas. Então, tia Amélia começou a ler as acusações feitas contra eles. Enquanto o advogado de defesa respondia a elas de acordo com o que seus clientes se declaravam culpados ou negavam. Sobre as acusações de tentativa de dano à propriedade, como você se declara? Culpado. Sobre as acusações de perigo imprudente, como você se declara? Culpado. Sobre as acusações de tentativa de homicídio, como você se declara? Inocente. Sobre tentativa de sequestro, como você se declara? Inocente. E então o debate começou. A defesa queria se safar pagando uma multa pela propriedade que teria sido danificada e pelo perigo, evitando Azkaban em si. O único problema com a defesa era a evidência que tínhamos sobre os 3. O homem sabia lutar muito, isso é certo, mas ele aparentemente não ouviu as evidências nos gravadores e eu acho que é porque nenhum sangue puro sabia o que eram as coisas. Eles são tão anti-trouxas que nunca se preocuparam em aprender nada sobre elas. Alguns podem saber sobre armas de fogo e saber que podem bloqueá-las com magia. Carros são conhecidos, telefones e rádios, mas é só isso. Eles não sabem nada sobre a tecnologia em constante desenvolvimento e provavelmente esmagaram qualquer menção à minha tecnologia adaptada à magia de todos perto deles. Edward Tonks percebeu isso e decidiu que era a hora de matar. Gostaria de chamar o Sr. Gibbon para interrogatório, por favor. Ele anunciou.
Um minuto depois, ele foi trazido por uma escolta de Hit Wizards, com os aurores ao redor da sala prontos para a ação. Ele estava sentado e amarrado. Senhor Gibbon, você se declarou inocente de tentativa de homicídio e sequestro. Isso está correto? Ted começou perguntando. É isso mesmo. Eu não tentei matar ou levar ninguém, só queria me divertir um pouco. Ele respondeu com um grunhido. É mesmo? Então você sabe o que é esse dispositivo que seu advogado recebeu? Ele perguntou com um sorriso crescente. Não faço ideia do que seja essa engenhoca trouxa. Gibbon retrucou. Bem, isso é muito lamentável. Isso porque este é um gravador de voz introduzido no centro firme depois de ter sido devidamente modificado para funcionar em nosso mundo. Ele serve para gravar as vozes e sons ouvidos ao redor do dispositivo e para poder reproduzi-los mais tarde, explicou Edward. E a razão pela qual isso foi reconhecido pelo tribunal como evidência é porque a segurança contratada para proteger os negócios do Sr. Foster carregam esses dispositivos consigo o tempo todo, junto com cada equipe tendo uma câmera em suas bolsas expandidas. Isso é para reunir evidências de irregularidades contra seus clientes e provar a confiabilidade de seus agentes. E este mesmo dispositivo gravou uma conversa muito interessante entre você e o Sr. Scrabble Gole, senhor, explicou meu advogado. Foi legal da parte dele anunciar meu produto e empresa de segurança nessa explicação. Eu poderia ter um aumento nos negócios depois disso. Mas enquanto eu pensava em coisas felizes, Gibbon sabia claramente a que ele estava se referindo, pois seu rosto empalideceu. Em um momento de desespero, ele investiu contra Edward quando ele estava prestes a apertar um botão, tentando pará-lo ou pegar o dispositivo. Os magos de ataque imediatamente sacaram suas varinhas para o homem e se prepararam para lançar alguns feitiços, forçando-o a desistir quando as vozes do trio começaram a tocar. Agora vocês dois sabem o acordo. Nós entramos, incendiamos o lugar, derrubamos qualquer um no caminho e trazemos de volta pelo menos uma pessoa. Se não fizermos isso, não vamos ouvir o fim disso por aquele idiota pomposo. Inferno, ele provavelmente usará o Cruciatus em nós. Ressoou a voz de Gibbon. HMPH resmungou outra pessoa. Nós conhecemos Gibbon. Calha a boca. Veio a voz irritada de Goyle. O que vocês dois, cérebros de troll, sabem? É por isso que eu estou no comando de vocês dois. Gibbon respondeu com muito desrespeito. Com apenas aquele pequeno clipe apresentado a todos na sala e ouvido por qualquer um que estivesse ouvindo no rádio, isso selou o destino deles. Isso foi antes de fotos dos três serem distribuídas enquanto tentavam invadir o centro com maldições muito prejudiciais e algumas gravações de sua intenção de usar algumas coisas imperdoáveis para aliviar o estresse depois de terem conseguido. Não acho que precisamos ouvir mais nada, Sr. Tonks. Agora vou pedir uma votação para declarar os réus culpados de todas as acusações, anunciou Amélia. Quase todos na sala levantaram as mãos para declará-los culpados, com apenas uma pequena minoria tentando conter a onda de protestos. Você foi considerado culpado de todas as acusações contra você, devido ao fato de que ninguém foi ferido e nenhum dano extenso foi feito. Apesar de suas intenções e esforços, seu veredito foi reduzido a 1 grau. Ela disse com alguma relutância enquanto olhava para alguns membros cujas falhas são aparentemente. Você está sentenciado a 3 anos em Azkaban pelos crimes de tentativa de dano à propriedade, sequestro, assassinato e perigo imprudente. Com o valor que precisaria ter sido pago se a propriedade e seu conteúdo tivessem sido destruídos, retirados diretamente de seus cofres, declarou Amélia enquanto batia seu martelo. Um Gibbon muito assustado foi escoltado para fora da sala e os membros da corte saíram um pouco apressados. Vitória e eu simplesmente esperamos em silêncio juntos, esperando a tia vir nos buscar. Mas eu consegui pensar durante esse tempo. Isso foi bom. Lucius vai perder seus peões até eu me formar, enquanto também o força a engolir o fato de que estou comprando seus negócios e propriedades relacionados a criaturas. Mas eu me pergunto se é o destino que eles serão libertados em 3 anos, tornando-se livres bem a tempo para o retorno de seu senhor alguns meses depois. Eu pensei comigo mesmo curiosamente. Não importa, estarei pronto até lá e eles não saberão o que os atingiu. Capítulo 57. Nós nos encontramos com a tia Amélia depois do julgamento, sobre o qual ela parecia estar feliz com os resultados, mas também incomodada com eles. Eu poderia imaginar o porquê, mas acho que é principalmente porque os 3 eram comensais da morte ativos durante a guerra e ela realmente não gostou de como uma boa parte deles escapou por dinheiro e defesas de merda, então ela queria realmente pegá-los com essa chance. De certa forma, o que a atrapalhou foi que eu fui muito meticuloso com a proteção dos meus negócios e propriedades. Enquanto todos voltávamos para casa em silêncio, pensávamos no que esse julgamento poderia significar para os envolvidos. Acho que Vitória pode estar pensando em seu pai. Um homem que ela conhecia como um verdadeiro comensal da morte, que desistiu da maior parte de sua riqueza para ficar longe de Azkaban e que continuaria a praticar o comportamento puro sangue apropriado se tivesse a chance. Seu rosto sério e triste a estava entregando. A tia estava andando um pouco mais leve. Acho que é porque ela conseguiu colocar os comensais da morte atrás das grades e sofrendo por ordem dela e isso aliviou um pouco sua culpa. Quanto a mim, eu estava pensando em como capitalizar isso. Acho que poderia tentar comercializar os gravadores de voz para as divisões jurídicas, mas também acredito que posso comercializá-los para os alunos. Estou pensando em abrir uma filial da firme para vender a tecnologia trouxa e os brinquedos para as crianças durante os fins de semana de Hogsmeade. Tentarei anunciar o excelente desempenho da Fortress Protections, o tratamento de segurança de Elaine e o ministro por um julgamento limpo e justo no Herald para seguir em frente com alguns planos. Meu único problema com tudo isso é que estou preocupado com Crabbe e Goyle atualmente passando seus primeiros anos em Hogwarts.
Embora eles tenham se tornado comensais da morte no futuro, é basicamente porque eles não conheceram nenhuma outra maneira de viver. E eu realmente não quero arruinar suas vidas como resultado de enviar seus pais para Azkaban. Mas eu realmente não sei o que fazer. Não é como se os dois fossem para a bolsa e com sua inteligência real. Não acho que eles farão nenhuma análise aprofundada sobre a natureza autodestrutiva da causa dos comensais da morte. Com esses pensamentos passando pela minha cabeça, finalmente chegamos às lareiras e à casa de Flu. No dia seguinte, o Herald saiu com tudo o que eu havia pedido. Era bem verdade e cada palavra era apoiada por evidências, mas ainda era uma leve manipulação, pois atraiu a atenção de outros colaboradores. Em uma nota lateral, Edward Tonks era agora o representante legal da firma e alguns de seus associados. Ele estava muito animado para fazer parte disso e começou a olhar para nossas práticas e serviços para ver o que poderíamos melhorar legalmente e o que estávamos fazendo, atualmente que poderia ser considerado ilegal. Enviei mensagens parabenizando a todos por suas performances estelares em todos os quadros e enviei alguns bônus. Não é como se alguém fosse dizer não a algum dinheiro quando realmente o ganhou. Além disso, isso deixa as pessoas um pouco mais felizes. Esse foi o último evento das nossas férias de inverno, e como um relógio, chegou a hora de eu, Vitória e Susan seguirmos viagem. Em King's Cross, Susan se despediu e saiu correndo com sua melhor amiga Hannah. Enquanto eu dava um abraço na tia e Vitória agradecia mais uma vez por deixá-la ficar e se sentir tão bem-vinda. Também fomos para o trem e encontramos uma cabine para esperar nossos outros amigos. Os dois aparentemente se encontraram do lado de fora do trem porque chegaram juntos. Conversamos sobre nossas férias por um tempo enquanto o trem partia, até que Christian mencionou o julgamento. Foi uma grande coisa, não foi? Quero dizer, trouxe de volta todos os tipos de memórias desagradáveis para minha família sobre você sabe quem. Comensais da morte em julgamento mais uma vez por tentar atacar um centro de ajuda. Ele disse com alguma excitação em sua voz. Mas eu realmente não entendo por que eles tentariam fazer isso. Quero dizer, eles estavam claramente sob ordens de alguém, a julgar pela gravação que você me enviou a Eden. James se perguntou em voz alta. E sim, eu enviei uma gravação a ele porque sabia que o cara não saberia sobre o que estava acontecendo e eu queria mantê-lo atualizado. É bem simples, James. Provavelmente era o patrono de todos os bastardos escorregadios, Lucius Malfoy, pai do garotinho do papai que se imaginava príncipe da Sonserina. Ele é famoso por nunca sujar as mãos e ter muitos funcionários do ministério no bolso. Também há rumores de que ele chantageou uma boa parte do conselho de diretores de Hogwarts. E a única vez em que ele esteve no centro do palco foi quando foi acusado de ser um comensal da morte, pelo qual gastou metade de sua fortuna para se livrar e livrar outros. Respondeu uma Vitória enojada. Sim, Lucius Malfoy é um homem muito sorrateiro e cuidadoso. Ele supostamente era um tenente entre os comensais da morte. Mas a questão é que ele nunca coloca tudo na mesma cesta. Ele sempre deixa uma saída para si mesmo. E agora ele basicamente possui uma parte de cada órgão decisório na Grã-Bretanha. O problema com isso é que, como ele tem tanta sujeira sobre tantas pessoas, ele se tornou alguém quase impossível de tocar. Além disso, como ele nunca faz nada diretamente, é difícil obter evidências verdadeiras contra ele. É provavelmente por isso que eles nem tentaram no julgamento. Eles nunca permitiriam que Malfoy fosse levado a julgamento a menos que ele fosse pego em flagrante fazendo algo imperdoável. Eu mesmo adicionei. Mas por que fazer isso? Perguntou James em resposta. Isso tem a ver com negócios e intolerância, James. Negócios porque, pelo que entendi, o centro firme afastou trabalhadores baratos de negócios de propriedade de nobres para outros patrocinadores que oferecem melhores condições e salários. E intolerância porque, como um suposto nascido trouxa, Michelle Foster tem comprado muitas fazendas de criaturas, que famílias nobres normalmente possuem e operam para mostrar sua riqueza e prestígio irritando-os. Então, como um nascido trouxa é responsável por fazer seus negócios caírem e seu prestígio ser atingido, ele provavelmente decidiu lhe dar uma lição incendiando o lugar, matando aqueles que tentaram impedi-lo e sequestrando alguém para chantagem. Eu explico como alguém mais envolvido em todo esse absurdo nobre do que meus amigos. Isso é ridículo, James exclamou. 100%. Mas o problema é que ele consegue se safar e sabe disso. Ele sabe como contornar as regras para fazer o que quer, e quando não consegue, ele simplesmente casa ou chantageia alguém. E isso sem nem pensar em todas as leis que ajudam os puros sangues a se safarem de merda simplesmente pagando multas. Concordo com meu amigo. Mas então vi Vitória se mexendo um pouco com um olhar de culpa passando por seu rosto. E só para você ficar claro, nada disso envolve você, Tori. Você é um exemplo real do que um nobre realmente é. Você tem coragem de dar um passo à frente e fazer o que é certo. Uma vontade de lutar e nunca ceder a ameaças ou derrotas. Você é inteligente e está disposto a aprender. Você trabalha duro pelo que acredita e está sempre pronto para melhorar. E você é leal àqueles que ganharam sua confiança e não os trairá quando eles estiverem caídos. Nunca duvide disso sobre você. Eu digo seriamente para a jovem mulher. Ele está certo, Tori. Você não é nada como esses idiotas e eu vou bater em qualquer um que tentar dizer isso. Disse Christian enquanto sacudia o punho. Eles estão certos, Tori. Quero dizer, quantas dessas pessoas sequer conversariam comigo direito, muito menos seriam tão próximas de mim como você é. Simplesmente apontou James. Obrigada, pessoal. Desculpem por isso. É um assunto delicado por causa do meu pai. Ela disse parecendo muito aliviada com o nosso apoio. Com nosso pequeno coração a coração feito, simplesmente voltamos a conversar uns com os outros sobre pequenas aventuras, momentos engraçados em família ou novos pedaços de conhecimento. Continuamos até que finalmente chegamos a Hogwarts novamente.
Poucos dias depois, o castelo estava explodindo de atividade mais uma vez. Pelo que me lembro do cânone, Harry deveria ter recebido sua capa de invisibilidade e uma das relíquias da morte passadas pela família Potter desde Ignotus Peverell. Ou assim dizem. Ele também deveria ter encontrado o espelho de Ogezed, que Dumbledore deveria ter movido e feito dele sua própria defesa para a pedra. Meus dias continuaram a ser produtivos, pois eu tirei tudo o que pude do homem que mais se aprofundou nas artes das trevas, na Era Moderna, pelo menos. Eu olhei para o que ele passou e vivenciou. As coisas que ele aprendeu durante suas viagens e como ele fez as Horcruxes. As defesas nessas coisas eram nada menos que brilhantes, mas a razão pela qual ele usou objetos do fundador é na verdade dupla, a mencionada no cânone e a prática. Foi mencionado no cânone que Ridley viu este castelo como seu primeiro lar e que depois de ser impedido de se tornar o novo professor de Cat naquela época, ele amaldiçoou a posição. Dumbledore pensou que Tom também decidiu usar artefatos dos fundadores da escola para mostrar uma superioridade distorcida sobre eles e manchar seu legado de alguma forma. A razão prática por trás de sua escolha é que cada um possui magias poderosas ou tem energia residual dos fundadores e alguns encantamentos desbotados, servindo como fontes de energia para manter a alma e alimentar as defesas sobre eles. Mas isso me deu ideias de como lidar com eles. Porque agora que sei tudo sobre eles, acredito que provavelmente poderia fazer engenharia reversa e limpá-los das almas e suas maldições. E felizmente para mim, um certo diadema está escondido no castelo. Mas infelizmente para mim, terá que esperar até o ano que vem pelo menos. De jeito nenhum vou mexer com um pedaço da alma do Dork Lord quando ele está no maldito castelo. Isso seria loucura. Em outra nota, eu esqueci que por causa do incidente de azaração, Snape arbitrária os jogos de quadribol. Quão estranho é isso? O homem passou toda a sua escola sendo intimidado pelo jogador mais popular de sua geração. E agora ele é o árbitro. Isso é apenas um karma estranho. Mas esse também é o dia em que Harry confirma sem sombra de dúvida que o homem é culpado, quando ele ameaça Quirrell sobre a pedra. Sabe, para um espião, eu meio que duvido das habilidades dele quando ele não percebe que Harry está seguindo. Mas se ele simplesmente não se importa, então é simplesmente estranho. Agora, se bem me lembro, Norberta deve nascer em breve. Como devo lidar com isso? Penso comigo mesmo sobre o quanto devo me envolver no cânone. Capítulo 58. Com o trio dourado completamente certo de que Snape é quem está tentando roubar a pedra, decidi fazer uma pequena verificação eu mesmo. Eu queria ver as defesas que um bando de primeiranistas conseguiria passar e se Dumbledore realmente fez o espelho agir como ele disse que faria. Ou se era apenas para aumentar a confiança de Harry como a maioria de seus planos deste ano. Então, uma noite quando o inverno estava acabando e as brisas quentes da primavera sopravam nos terrenos do castelo, eu fui até a sala da morte certa. Ainda uma decisão horrenda para basicamente provocar os alunos a conferir o lugar. Quando cheguei à porta escondida pela minha combinação perfeita de desilusão, remoção de cheiro e bloqueio de som com meu mapa e meus sentidos ativados só por precaução, verifiquei se havia feitiços sensoriais ao redor da porta. Não surpreendentemente, Dumbledore havia deixado um feitiço de alarme para que ele soubesse quem entra na sala e lhe desse uma imagem do dito intruso. Snape tinha o seu lá também, ainda um indivíduo paranoico e desconfiado. Eu não podia simplesmente quebrar os feitiços, pois isso obviamente os alertaria de que outra pessoa estava tentando entrar. Então, uso minha varinha para delicadamente formar um buraco nos feitiços, usando-a para levantá-los temporariamente como uma cortina, sem quebrá-los, permitindo-me entrar sem alertar ninguém. Quando fechei a porta, um rosnado muito alto pôde ser ouvido atrás de mim. Eu simplesmente sorrio para o som. Eu me viro depois de verificar se havia alguma outra magia presente para detectar alguém e remover minha ocultação. Ei, Fluffy, faz um tempo que não brinco com você. Coitadinho, ficando trancado no castelo o ano todo. Eu disse com uma voz feliz para o cachorro gigante de 3 cabeças na minha frente. Isso me rendeu um rosnado, pois ele me reconheceu, mas ficou perto do alçapão. Ah, não seja assim. Eu trouxe seu favorito. Eu digo enquanto pego minha bolsa sem fundo, fazendo suas orelhas se animarem um pouco com minhas palavras e babando um pouco mais. É isso mesmo, coloquei as mãos em bifes de dragão. Eu digo enquanto retiro o pedaço bem grande de carne, quase imediatamente fazendo o Cerberus esticar a língua e abanar o rabo, me fazendo rir. Não é como se eu não fosse estar preparado, já que conheço o cachorro e o resto das defesas. Aqui está, amigo. Tenho um para cada uma de suas bocas. Anuncio enquanto jogo mais 2 pedaços de carne de dragão para o cachorro gigante. E enquanto ele come alegremente, pego a harpa que trouxe na minha bolsa e a encanto para tocar sua canção de ninar favorita. Tenho que passar por ele, mas ainda gosto do maior cachorrinho que existe, então comida e música favoritas. Ele desmaia com uma expressão satisfeita em todos os 3 rostos e eu pulo pela escotilha, caindo na armadilha do diabo. Fácil também para mim, mas não tenho nenhuma planta dessa em meus jardins pessoais, então peguei algumas para transplantar mais tarde, enquanto ilumino o ambiente. Chego à sala de chaves de Flitwick e com uma rápida transformação animaga em minha forma de águia dourada, pego a chave e vou para o próximo teste. De jeito nenhum vou tocar naquela vassoura suspeita. Para o tabuleiro gigante de xadrez de McGonagall, eu comecei o jogo e simplesmente destruí o lado inteiro do tabuleiro dos inimigos, efetivamente fazendo com que eles não pudessem jogar e vencer. Quem disse que eu tinha que agir como um fraco calouro e jogar limpo? Foda-se isso. O julgamento de Quirrell Mormont foi com um troll protegendo a porta. Eu simplesmente me escondi assim que senti aquele odor horrível e passei furtivamente pelo idiota adormecido. Sério, é um troll. Se ele não tem nada para fazer e se alimenta bastante, ele só vai dormir e cagar.
É uma escolha horrível para proteger qualquer coisa. Inferno. A coisa provavelmente vai esquecer ou não saber que está protegendo qualquer coisa. Agora era a hora do último teste antes do de Dumbledore, Snap. Ele usou conhecimento de poções e lógica para realmente atrapalhar qualquer bruxo que tentasse entrar. Lógica sendo a única coisa mais carente neste lado do mundo. Eles estão simplesmente tão acostumados com a magia sendo capaz de tornar qualquer coisa uma possibilidade que eles não questionam as coisas ou tentam encontrar explicações lógicas. Simplesmente aceitando. Mas para alguém como eu, que pode desconstruir feitiços em velocidades além de qualquer um que eu possa pensar, nem mesmo tenho certeza se o diretor poderia competir comigo em aritmancia. Quebrar seu fogo foi simples. Então eu apenas fiz um buraco temporário para eu passar. E com isso cheguei ao teste de Dumbledore. Ele supostamente encantou o espelho para dar a pedra para aqueles que sabiam dela, mas não queriam usá-la, efetivamente bloqueando Voldemort de obtê-la. Mas isso me fez pensar. Eu sei da pedra, mas eu quero usá-la? Mesmo em um nível inconsciente, eu tenho um desejo ou uma necessidade de usar tal ferramenta. Eu me pergunto em contemplação silenciosa. Pensando nisso passo a passo, acho que não quero. Foi minha resposta para mim mesmo. Dinheiro é algo que estou ganhando e gastando constantemente, mas estou ganhando muito e só vai aumentar no futuro, conforme meus negócios ganham mais renome. Então, o metal para ouro não é realmente uma coisa interessante para mim. No máximo, seria útil para mim negociar com goblins. E seu segundo ponto de venda sendo o elixir da vida é uma área cinzenta para mim. Nem tenho certeza de quanto tempo minha vida útil é no momento. Meus primeiros pensamentos sobre o assunto seriam que eu teria uma vida reduzida devido aos fardos intensos dos rituais pelos quais passei. Mas então me liguei a Sol em tais profundezas que nossas vidas estavam interligadas. Sei que se eu morrer, ela me seguirá. Mas não sei se ela tem um efeito semelhante em mim, e ela é um pássaro imortal. Não sei se ela aumentará minha vida útil com sua força vital sem fim. Ou ganharei a habilidade de alguma forma, me transformar novamente em um bebê quando estiver morrendo. Ou se nada mudará. Mas no mínimo, mesmo que nada tenha mudado, tenho 14 anos e realmente não estou interessado em simplesmente não morrer quando ficar velho. Entendo não querer morrer e viver por mais tempo, mas não estou interessado em viver como um velho por 500 anos. Pensei, passando pelos pontos de interesse da maioria das pessoas, deixando-me apenas estudando os princípios da pedra para me atrair. Admito que tenho alguma curiosidade em relação a uma pedra criada alquimicamente, capaz de ignorar leis básicas de troca e pode criar um líquido para estender a vida. Seria interessante, para dizer o mínimo. Mas eu realmente quero? Pensei comigo mesmo várias vezes até que minha resposta veio. Não. Isso poderia ser usado como um ponto de referência, mas eu não quero. Se eu tiver uma pedra, será uma que eu fiz com minhas próprias mãos e habilidades. Isso não tem nada a ver com o que eu poderia ganhar. Isso feriria meu orgulho em mim mesmo e minhas habilidades se eu tentasse pegar o trabalho de Flamel e usá-lo para mim mesmo. Concluí. E então dou um passo à frente e me coloco em frente ao espelho. Eu não mostro seu rosto, mas o desejo do seu coração. Vamos ver o que eu tenho. Eu penso comigo mesmo. O que vi não tinha nada a ver com a pedra. Eu me vi em uma comunidade bruxa muito diferente. Em uma época em que eles abraçaram a utilidade do mundo ao redor deles e pularam dele para ir ainda mais alto. Vejo pessoas motivadas a entender o mundo como nunca antes. Vejo pessoas ardendo de desejo de aprender. Hogwarts mais uma vez se tornando um verdadeiro bastião de aprendizado e desenvolvimento infantil. Criaturas e não humanos vivendo em paz e conversando com bruxas e bruxos em uma grande troca de cultura e conhecimento. Então as cenas desaparecem. Vejo um eu mais velho. Sou mais alto e mais maduro, com um terno bem feito mostrando meu corpo bem esculpido, meu cabelo em um rabo de cavalo frouxo para controlá-lo, sem óculos cobrindo meus olhos ardentes. Eu tinha uma expressão gentil enquanto observava duas crianças pequenas, uma menina e um menino com cabelos cor de cinza correndo por um beco diagonal de aparência maravilhosa. Mas percebi que não estava sozinho, pois caminhava de braços dados com uma mulher elegante, vestindo um manto verde claro que não escondia suas curvas, deixando transparecer seus dotes físicos, com cabelos pretos soltos sobre os ombros e profundos olhos verdes olhando ternamente para as crianças também. Mas de repente as imagens pararam e senti algo na minha mão. Droga, esse é um espelho tentador, mas sou grato por poder experimentá-lo. Há muito a ganhar em conhecer os desejos de alguém e parece que tenho alguns bem grandiosos por aí, mas estou feliz por não parecer ter nenhum desejo oculto de dominação. Por outro lado, o diretor é realmente um gênio quando se trata dessas coisas. Penso comigo mesmo com um suspiro de alívio e relutância. Olho para a pedra vermelha na minha mão e sinto um puxão de tentação novamente, mas era só isso. Então analiso como a defesa de intenção de Dumbledore funcionava e descobri que era uma aplicação brilhante da proteção de intenção, a mesma que coloquei em volta da bolsa. Tomando algumas notas para comparar e talvez usar mais tarde, coloco a pedra de volta no espelho e vou embora. Rapidamente atravesso os obstáculos em marcha ré e chego onde Fluffy ainda está em uma terra de sonho feliz, com seu rabo abanando enquanto dorme. Então decido montar minha própria proteção sob a cobertura de Snape e Dumbledore. Isso está efetivamente me permitindo ter um meio sutil de rastrear qualquer um que entre na sala, já que qualquer um que notasse os feitiços se concentraria nos outros dois e perderia o meu, pensando que não era importante ou perigoso. E com uma noite de ganhos espirituais inesperados, volto para o meu quarto com a cabeça mais leve. Capítulo 59. Depois da minha visita noturna à pedra, comecei os testes da minha nova vassoura. Ela estava indo muito bem, com o sistema de controle dela ficando melhor a cada teste, enquanto mantinha a velocidade desejada. James e eu estávamos falando sobre maneiras de melhorar a vassoura em si e ele sugeriu algo que eu realmente não tinha pensado até então.
Então, se quisermos o melhor controle possível, seria possível adicionar a mesma habilidade que você colocou na sua marca de pena? Meu santo amigo perguntou, me assustando muito enquanto minha mente corria a toda velocidade para simular a possibilidade. Como eu nunca pensei nisso. É invenção minha, mas fiquei preso nos encantamentos existentes. Eu gritei enquanto pulava do meu assento. Temos que testar isso agora. Vou começar a quebrar os encantamentos e tentar compor as magias de legilimência e controle. Vai fazer o encantamento de controle mais sensível da história. Eu grito enquanto arrasto meu amigo para me ajudar nisso. Isso resultou em uma semana inteira de nós dois trabalhando como homens possuídos para descobrir a mistura adequada dos dois e fazer disso um pouco de mágica funcional. Esse trabalho ia tomar o mundo do quadribol de assalto. Meu segundo projeto do ano parece ter encontrado um obstáculo. Como todos os que me antecederam, eu simplesmente não conseguia descobrir como parar a licantropia mais do que já fiz usando a poção Wolfsbane modificada. Reduzi a quantidade de vezes que é preciso tomá-la de uma semana de antecedência para apenas um dia antes e depois. Barateei a coisa com minha nova combinação de ervas e ingredientes de criaturas para obter o mesmo efeito. Tornei os ingredientes mais disponíveis e ajudei a estabelecer um sistema de fabricação muito melhor, mas não consigo descobrir como fazer mais nada. Cada combinação que tento suprimir o patógeno dos licantropos, que é responsável pela transformação violenta, mudanças na química cerebral e a natureza contagiosa da doença, só leva a efeitos semelhantes ao que já criei. Registrei os resultados para criar alternativas, caso uma receita seja perdida ou seus ingredientes sejam usados em excesso até a extinção. Mas estou preso. Conversei com meus colegas e até com Geri para tentar me ajudar a encontrar um novo caminho para isso. Geri estava muito disposta a ajudar de qualquer forma possível para o meu trabalho. Ela queria dar ao seu povo uma nova chance de vida e estava completamente convencida de que poderia encontrar isso através de mim. Eu já provei isso várias vezes, ganhando sua lealdade mesmo sem seu juramento. Eu já a liberei disso, mas ela ainda insiste em chamar de mestre às vezes. Parece que estou perto de uma mistura de elfo doméstico e cão fiel às vezes. Então ela está muito disposta, mas não é educada adequadamente. O treinamento que ela está realizando está fazendo dela uma guerreira, líder e agente da minha vontade, mas não uma estudiosa. Na verdade, meus amigos tinham exatamente o que eu precisava, pois conversei com eles durante o almoço um dia. Sinto muito, Aedan, mas não sou tão bom com lobisomens. Tudo o que realmente sei sobre o assunto é o que você fez e disse. Os bruxos têm tentado encontrar maneiras de abater ou aprisioná-los por muito tempo e ninguém quer ajudá-los como você. Até mesmo o Wolfsbane anterior era incrivelmente venenoso se um pequeno erro fosse cometido. Disse Tori com uma expressão de pesar. Está tudo bem, Tori. Só estou tentando ver se conversar com outras pessoas pode ajudar a despertar algumas ideias ou me dar uma pista para seguir. Eu a tranquilizei gentilmente. Eu tenho que concordar que esta não é minha área de estudos. Você sabe o quão ruim eu sou com herbologia e poções Aedan. Mas você estudou as mudanças quando elas ocorrem? Seria muito perigoso, mas poderia ajudar. Eu também não duvido que você poderia encontrar voluntários dispostos devido aos seus negócios. Disse James pensativamente, tentando o seu melhor para me encontrar qualquer coisa para trabalhar. Foi uma ideia, já que tenho trabalhado com amostras de sangue, analisar e registrar as mudanças que acontecem conforme elas se transformam pode ser útil. O único problema é que isso pausaria qualquer coisa que eu pudesse fazer até o verão, então esperaria pela próxima lua cheia. Respondo à possibilidade. Com o passar do tempo, enquanto meus amigos tentavam me ajudar a sair dessa enrascada, uma informação inesperada surgiu. Lobisomens se transformam por causa da lua, certo? Talvez tenha algo a ver com isso mais do que com o vírus. Christian disse sem pensar. Mas essas palavras me atingiram como um raio. Diga isso de novo. Eu disse apressadamente para meus amigos. Hein? Foi sua resposta surpresa diante da minha explosão repentina. Diga o que você acabou de dizer de novo. Eu disse sério. Bem, eles se transformam por causa da lua, certo? E as estrelas e a lua eram importantes em muitos rituais. Nós aprendemos isso na astrologia. E se você olhar para isso também? Ele respondeu incerto sobre o que sua tentativa de Ave Maria me faria fazer. Levantei-me e corri para fora do salão principal, apenas gritando um agradecimento enquanto disparava. Acho que ajudei. Christian disse surpreso com minhas ações. Fui ao horror e me dediquei à pesquisa. Como é que eu não penso em astronomia? Mesmo com todos os erros no conhecimento bruxo sobre o assunto, eles estudaram seus efeitos na magia continuamente. É um dos campos de magia mais antigos que existem. Mal Aedan, você limitou seu pensamento aos níveis de bruxo. Tem que fazer melhor, tem que pensar mais fora da caixa. Eu me repreendi mentalmente. Levei 2 semanas para descobrir as combinações certas para possivelmente neutralizar os raios lunares e, com sorte, bloquear seus efeitos no vírus, tornando-o efetivamente inativo. Então comecei a preparar amostras como um louco, só encerrando minha pequena fúria quando tinha 23 preparações diferentes possíveis. Enviei as receitas para Tim como Michial, já que queria que ele preparasse 5 doses de cada até o verão. Então, pediria voluntários de lobisomens dispostos a ajudar nos testes das possíveis vacinas que fiz. Pediria a Geri para falar com eles e explicar, enquanto Scott redigiria contratos para garantir seus meios de subsistência em caso de acidentes, com todos os termos e condições especificados para que todos soubessem no que estão se metendo e pudessem estar devidamente preparados. Enquanto isso, deve estar na hora do trio dourado visitar a Grid. Eu quero ver um dragão chocar, então vou com Christian.
Já faz um tempo desde que visitamos o homem, com todos tão ocupados com aulas e treinamento ultimamente, sem mencionar nossos projetos individuais. James está estudando encantamento sempre que pode, Christian tem estado muito ocupado com o treinamento de quadribol, e Tori tem se interessado muito por transfiguração e poções ultimamente, mas ela não nos contará o porquê ainda. Ela disse que é um projeto muito pessoal e quer fazê-lo sozinha, mas agradeceu a todos nós por nos oferecermos para ajudar tanto. Fiquei um pouco triste por ela não me deixar ajudá-la, mas é uma decisão dela e eu deveria respeitar isso. Então fui caçar meu amigo selvagem. Eu o encontrei saindo com James no Great Hall, já que ambos tinham um período livre. Então eu fui até lá. Ao me aproximar deles, cumprimentei os dois. Oi, pessoal. Como vocês estão desde que eu comecei a minha fúria? Digo alegremente. Oh, nosso gênio residente nos agraciou com sua presença. Respondeu Christian enquanto provocava com um sorriso. Como foram os resultados? Você saiu tão de repente que nós simplesmente não sabíamos o que fazer. E então você basicamente ficou resmungando para si mesmo e escrevendo combinações de ingredientes nas últimas 2 semanas, nem prestando atenção nas aulas. Estou surpreso que você não tenha explodido um caldeirão em poções. Perguntei meu amigo carinhoso. Foi hilário ver a cara do Snape quando ele percebeu que você estava fazendo uma poção melhor do que a que ele pediu sem nem prestar atenção. Ele parecia ter sido forçado a engolir um balde de mijo de troll. Christian riu da lembrança. Droga, eu realmente perdi isso? Talvez eu devesse fazer isso com mais frequência. Eu disse em choque. Agora, não deixe os professores deprimidos a Eden. Eu sei que você pode igualá-los e provavelmente superá-los em seus próprios campos, mas não há necessidade de esfregar isso na cara. E sim, mesmo com Snape. Interrompe James. Você não é nada divertido, santinho. Christian provocou como resultado. É melhor não ser divertido do que ser convidado a deixar o castelo. Ele respondeu. Se isso fizer o idiota descer um degrau, então eu topo. Mas o que você está fazendo aqui? Você geralmente passa a maior parte do seu tempo livre trabalhando em seus projetos. Perguntou meu amigo menos educado. Bem, acabei de perceber que não fomos ver a Grid muito esse ano e me sinto mal por isso. Os caras nos deram muitas histórias e informações sobre criaturas, então pensei que poderíamos visitar agora que minha cura não pode progredir até o verão. Terminei outro projeto e só preciso acertar a afinação para o último. Expliquei para meus 2 amigos. Estou dentro. Christian simplesmente declara concordando. O homem é bem receptivo e pode contar histórias interessantes, mas temo que terei que recusar hoje. Isso coincide com o treinamento do presidente do clube de Charms para assumir o clube no ano que vem, então não é possível para mim. Respondeu educadamente James. É uma pena, mas daremos um alô para ele da sua parte. Disse Christian rapidamente. Tudo bem então, vamos hoje à noite, senhor da natureza. Eu digo com um sorriso. Estou com você, poderoso corvo prateado. Responde meu amigo com um sorriso também. E assim, com sorrisos bobos e passos animados. Deixamos James balançando a cabeça diante do nosso comportamento exagerado enquanto ele também se levantava e ia cuidar da própria vida. O resto do dia passou rápido. Então Christian e eu nos encontramos em segredo depois de escurecer e eu escondi nós dois magicamente. Saímos do castelo e seguimos para a cabana de Hagrid, que é muito pequena para um meio gigante. Mas acho que alguém que o ministério considera ainda um criminoso liberado não pode viver muito bem. Alguém sem dinheiro ou influência suficiente para comprar seu silêncio de qualquer maneira. Ao nos aproximarmos da porta, pude ouvir algumas vozes baixas na cabana. Uau, acho que meu timing está perfeito. O trio está lá dentro. Pensei com um sorriso e então bati na porta, fazendo todos lá dentro ficarem em silêncio. Ei Hagrid, somos nós. Viemos falar sobre algumas criaturas legais que meus pais e ouvimos no verão passado e a Eden disse que tem ótimas notícias para você. Diz meu amigo em voz alta. Ouvimos alguns sons de movimentos e um Hagrid vestindo um avental muito grande abre a porta. Agora não é um bom momento para você nos visitar, ele diz nervosamente. Ah vamos, Hagrid, ouvi dizer que você tem convidados. Respondeu meu amigo. Você tem uma nova criatura, não é Hagrid? Então questionei o meio gigante. Eu sei por causa do cânone, mas o homem é um péssimo mentiroso e age assim quando sabe que está fazendo algo que pode lhe causar problemas. O problema é que ele simplesmente não consegue se conter quando se trata de criaturas. Não faço ideia do que você está falando. Ele declarou em voz alta, realmente tentando esconder. Oh, por favor, Hagrid, nós o conhecemos muito bem. Você até tentou nos apresentar Aragog e nós não dissemos nada. Por que você está tentando esconder isso? Perguntou um cristão confuso, fazendo Hagrid hesitar. Ah, tudo bem. Entre rápido. Ele finalmente cedeu. Quando entramos, avistamos o trio. Bem, olá Harry, Hermione, Ron. Não pensei que vocês tivessem interesse em criaturas geralmente perigosas. Cumprimento os 3 para grande choque deles. O que você está fazendo aqui? Ron exclamou em choque, mas desaprovação e rejeição estavam naquela voz e expressão. O quê? Não pode estar aqui, Weasley. Somos amigos de Hagrid há mais de 3 anos. Por que não viríamos vê-lo? Perguntou Christian um pouco agressivamente. Uau, Christian, tenho certeza de que há uma razão para esse tom. Eu digo para acalmar meu amigo. Ele realmente não tem paciência para a rejeição extrema de Ron a qualquer coisa que tenha a ver com a Sonserina, mesmo aqueles que os aceitam. E com Tori sendo nossa amiga próxima, Christian fica na defensiva. Você também, Ronald. Você não consegue agir como um idiota rude por mais de 5 minutos. Hermione repreendeu duramente. Sinto muito por isso. Ela então se desculpa profusamente. Não tem problema, Hermione. Só espero que Ron possa um dia aprender que nem tudo é tão preto e branco quanto ele pensa.
Respondo com uma risada. Então, imagino que o que quer que esteja pulando naquele caldeirão seja o bicho de hoje. Dirijo-me à sala com um olhar curioso. Eu não sabia que você conhecia o Hagrid tão bem. De repente disse um Harry tímido. Você não se lembra do que eu te disse antes das férias? Pergunto então, surpreso. Você quer dizer quando perguntamos sobre Nicolas Flamel? Harry perguntou enquanto tentava se lembrar do resto da conversa. Você fez o quê? Gritou Hagrid. Por que você está tão surpreso, Hagrid? Nicolas Flamel é um grande bruxo e é bom que as pessoas estudem o homem. Eles provavelmente viram o nome dele ao lado do famoso cartão do sapo de chocolate do nosso diretor e queriam saber mais sobre o homem. O problema é que eles não sabiam quantos anos ele tinha, então estavam procurando no lugar errado. Eu minto para o homem com uma risada, fazendo os três ficarem com uma expressão estranha em seus rostos. Ah, é só isso? Desculpe por isso. Ele respondeu sem jeito devido à sua explosão, já que eu parecia não saber sobre a pedra. Agora, onde eu estava? Certo, essa conversa. Bem, eu disse a vocês como eu já brinquei com Fluffy antes, então isso significa que eu conheço o dono bem o suficiente para poder brincar e cuidar dele, não? Eu então digo com um sorriso divertido enquanto seus rostos se transformam em rostos de realização, então um sorriso envergonhado de Harry. Certo, desculpe por isso. Ele então se desculpou enquanto coçava a nuca. Ah, não se preocupe, Harry, não se preocupe. Imagino que você estava com muita coisa na cabeça e se concentrou mais no que perguntou do que em uma história minha brincando com um cachorro. Eu digo com uma risada. Então, o que tem no caldeirão, Hagrid? Perguntei para ir direto ao ponto. É um ovo. Ele respondeu realmente tentando esconder, mesmo agora. Infelizmente isso foi mais do que o suficiente para meu amigo selvagem perceber o que era. Puta merda, você tem um ovo de dragão vivo. Ele exclamou surpreso enquanto o resto dos ocupantes das cabanas congelavam. Capítulo 60. A cabana de Hagrid estava silenciosa, exceto pelo ovo que estava caindo no caldeirão. Ninguém fazia barulho. Não sei por que todo mundo está tão nervoso. Quero dizer, contanto que você não tente criá-lo e entregá-lo aos devidos cuidadores, está tudo bem. Se não fizer isso, o que eu realmente não sugeriria, você terá que ir para Azkaban quando for descoberto. Obviamente não faríamos isso com você, Hagrid, você também é nosso amigo. Mas você percebe o quão difícil é manter um lagarto muito grande, voador e cuspidor de fogo escondido, certo? Não dá para mantê-lo exatamente em sua cabana, seu lugar é realmente inflamável. Eu digo tentando cortar a tensão. Minhas palavras relaxam o trio, mas entristecem Hagrid. A Eden está certo, Hagrid. Por mais que eu ame criaturas e acredite em mim quando digo que dragões realmente não são uma exceção, isso é algo que você realmente não deveria fazer. Não é como Fluffy. A única maneira de um dragão ser domado é com treinamento semelhante à tortura e eu sei que você nunca faria isso. Adicionou Christian. Eles estão certos, Hagrid. Você pode ir para a prisão por isso. Concordou Hermione muito nervosa enquanto pensava nas consequências que são muito sérias. Poderíamos pedir para meu irmão Charlie fazer isso. Ele trabalha em uma reserva na Romênia, exclamou Ron. Mas antes que Hagrid pudesse tentar recusar, o ovo começou a agir. Ele rapidamente o tirou do caldeirão e o colocou sobre a mesa. O ovo dançou enquanto o que quer que estivesse dentro lutava para sair. Então o ovo basicamente explodiu e o dragão recém-nascido pôde ser visto. Ela tinha uma coloração levemente marrom avermelhada em suas escamas, com asas ósseas bem grandes para seu corpo, um focinho longo, tocos de chifre e olhos laranja esbugalhados. Naquele momento, Hagrid se apaixonou por ela como se fosse um cachorrinho, e Malfoy, por quem eu estava esperando enquanto mantinha meu bom senso, de repente saiu para fofocar, como sempre faz. Esse é um ridback norueguês, exclamou Christian. Meu irmão trabalha com isso. Enviar para ele na Romênia seria perfeito, exclamou Ron. Ah, eu não conseguiria deixar o pequeno Norberto sozinho. Foi a resposta de Hagrid enquanto acariciava o dragão que estava constantemente tentando morder seus dedos enormes. Hagrid, você sabe em quantos problemas você pode se meter com isso? Gritou Hermione horrorizada com o que o homem acabará de dizer. Mas olhe para ele. Ele acha que eu sou a mãe dele. Foi seu péssimo contra-argumento. Bem, Hagrid, parece que minhas próprias boas notícias devem ajudar a acelerar essa discussão. Anúncio chamando a atenção de todos, menos de Christian, já que ele já sabe. Como meus negócios familiares têm crescido ultimamente, investi em uma certa reserva para dragões na Romênia junto com um companheiro amante de criaturas. Sei o quanto você ama dragões, então queria convidá-lo para visitá-la no verão. Pensei que seria um bom agradecimento por tudo que você nos disse nos últimos anos. Mas agora, como Ron sugeriu, seria bom enviá-lo para seu irmão rapidamente. Você pode então visitar o pequeno Norbert em 2 meses no máximo. O que você acha? Perguntei ao meio gigante muito dilacerado. Você acha que ele vai ficar bem? Ele perguntou muito hesitante. Ele vai ficar bem, Hagrid. Eles são todos muito bons no que fazem, e eu os tenho ajudado muito a melhorar o meio ambiente. Eu tranquilizo o homem, recebendo apenas um aceno de concordância. Esplêndido. Vou entrar em contato com meu amigo e a reserva. Ron, você se importaria em pedir para seu irmão Charlie vir buscá-lo rapidamente? Eu não conheço o homem e sou apenas um dos donos, então pedir alguém diretamente pode ser recebido com recusa. E tenho certeza de que todos vocês prefeririam alguém que conhecessem e confiassem para cuidar das coisas. Eu digo a Ron e ao resto. Sim, tudo bem. Ele concordou, sentindo-se relutante agora que eu tinha perguntado. Bom, eu cuido disso e vocês três vão resolver as coisas com Charlie. Agora que isso está resolvido, acho que todos devem voltar para o castelo. Não quero ser pego depois do toque de recolher. Eu disse para finalizar tudo. Obrigado pela experiência única, Hagrid. Acho que te vejo na próxima. Tome cuidado para que Norbert não queime sua cabana por acidente. Eu digo enquanto saio com o Christian relutante e o trio. Vocês três têm um caminho de volta sem serem vistos?
É perigoso andar por aí à noite. Eu então pergunto. Sim, ficaremos bem. Respondeu Harry. Isso é bom. Tenham uma boa noite a todos e espero que tudo corra bem para levar Norbert para um lar adequado. Eu digo enquanto aceno minha varinha sobre mim e Christian para nos esconder. Até mais, pessoal. E não seja um idiota sobre isso, Ron. Christian não conseguiu resistir a dizer enquanto desaparecia de vista. Eles podem ficar invisíveis, exclamou Harry chocado. Isso é um feitiço de desilusão. É um feitiço do 5º ano e uma aplicação muito avançada dele. Eu nem consigo dizer onde eles estão e não consigo ouvi-los. Hermione explicou aos dois como sempre. E ouvindo esse pedacinho, deixamos os 3 sozinhos e voltamos para o castelo. Isso foi ótimo, mas realmente queria que um idiota não estivesse lá. Exclamou Christian enquanto voltávamos para nossa sala comum. Sim, Ron pode ser um tanto extremo, mas tudo o que posso fazer é mostrar paciência. Se ele não mudar, então eu simplesmente o tratarei educadamente, mas com a distância adequada. Eu suspirei em resposta. Até eu estou ficando bem irritado com suas ações óbvias. Honestamente, ele é pior que Malfoy com a discriminação. Mas não se preocupe com ele, tenho que escrever algumas mensagens. A reserva ainda não tem uma caixa, então tenho que usar a coruja para isso e meu amigo tem uma, mas está tarde, então vou esperar até amanhã. Eu digo enquanto me espreguiço um pouco. Tudo bem, boa noite então a Edan. Vejo você de manhã para a nossa corrida? Ele perguntou. Sim, sem problemas. Te encontro no lago. Respondo enquanto seguimos para nossos quartos. Eu fui para o meu quarto e contatei Scott para enviar meu pedido para a reserva romena. E na manhã seguinte eu saí cedo para enviar uma mensagem usando Artemis, então me juntei a Christian para os exercícios matinais. Com tudo que eu podia fazer resolvido, tudo o que faltava era o cânone acontecer. Eu convenci a Grid a deixar o dragão ir, fiz Ron chamar seu irmão, fiz as crianças lidarem com isso, e eu sei que Malfoy tentará colocar todo mundo em apuros. Mas McGonagall vai acreditar honestamente que eu estou envolvido nisso porque Malfoy disse isso? Ah, não ajuda o caso dele que eu não vou fazer mais nada, então eu não estarei lá quando as crianças derem o dragão. Contudo, em seu lugar, passei a semana de forma bem relaxada. Passei um tempo com meus amigos relaxando, estudando e treinando juntos. Tenho mexido na minha vassoura quando tenho tempo. Já que oficialmente terminei minha proteção mágica de elfo e a vacina de lobisomem não poderá passar por mais desenvolvimento até o verão. Só quando Madame Pomfrey me chamou para a enfermaria é que me lembrei de algo meio engraçado que aconteceu na semana entre o nascimento de Norberta e sua entrega a Charlie. Ron é mordido por suas pequenas presas venenosas. Então fui até a enfermaria para dar uma olhada. O que você acha, Aedan? Parece uma infecção da mordida ou uma reação alérgica extrema a uma, mas o Sr. Weasley insiste que um cachorro o mordeu. Ela me perguntou enquanto balançava a cabeça. Não acho que seja uma reação alérgica. Mas pelo tamanho, deve ser uma criatura pequena ou um inseto grande. Estou mais inclinado para o lado da infecção ou talvez um pouco de veneno. Respondo, fazendo Ron empalidecer um pouco. Possível. Vou dar uma olhada em mais algumas mordidas incomuns e registros de matronas passadas para ver se algo parecido aconteceu. Você vai garantir que o Sr. Weasley não piore. Ela ordenou enquanto saía. 1 minuto depois ela se foi. Então Ron, acho que você foi mordido pelo Norbert, certo? Pergunto, mas não realmente. Você sabia? Ele perguntou, aparentemente surpreso com o fato. É claro que eu sabia. Sou um curandeiro, um entusiasta de criaturas e sei sobre o pequeno sujeito, então é claro que vou reconhecer a mordida do pequeno sujeito. Respondo revirando os olhos. Então por que você não disse nada? O que você está tentando fazer? Ele me olhou com desconfiança. Porque a Grid é meu amigo e eu não quero problemas para o homem. Se alguém ouvir sobre o que ele tem, ele estará em apuros, especialmente devido ao seu passado. É muito melhor manter tudo em segredo por uma semana e deixar o resto ser tratado por profissionais. Eu respondi seriamente enquanto examinava a mordida. Certo. Foi sua única resposta demorada enquanto eu terminava de olhar a mordida envenenada. Então o que você quer fazer sobre isso? Pergunto ao garoto. O que você quer dizer? Ele perguntou, ficando cauteloso novamente. Bem, eu posso curar isso em cerca de 10 minutos. Tudo o que preciso é preparar o antídoto adequado e deixar seu corpo expelir o veneno, deixando você sair no mesmo dia. Mas se eu fizer isso, Madame Pomfrey vai me questionar sobre o que foi a mordida e eu terei que explicar a ela. Não poderei esconder nada dela porque ela é muito experiente no assunto e será capaz de dizer se algo não fizer sentido. Eu explico para a criança. Então para que serve você? Você só está tentando fugir como uma cobra. Ele murmurou. Isso não é muito legal, Ron. Eu mostrei muita paciência e compreensão com você durante o ano, mas você continua sendo cada vez mais rude comigo e com meus amigos. Não sei por que você está fazendo isso, mas isso tem que parar. Eu vou parar a propagação do veneno e contê-lo. Também vou lhe dar um analgésico e um anti-inflamatório para lidar com o inchaço. Com isso no lugar e a pequena dose a que você foi exposto, seu corpo desenvolverá anticorpos naturais contra o veneno dentro de uma semana e o combaterá. Eu digo seriamente para o garoto decepcionante. Ele estava prestes a dizer algo com raiva do meu tom e do que eu disse, mas comecei a falar novamente. Além disso, você demonstrou níveis excessivos de rejeição e discriminação em relação a colegas inocentes, então, de acordo com as regras, você não é mais bem-vindo no intercâmbio. Então anuncio. Vocês acham que eu quero ficar naquela sala de nerds com vocês, cobras viscosas? Ele respondeu com veneno ironicamente. Espero que você possa mudar um dia, Ronald, porque agora você está agindo pior do que Malfoy perto de nascidos trouxas. Eu simplesmente disse enquanto saía e dei a Madame Pomfrey minhas contramedidas contra o veneno, deixando um Mon sem palavras na enfermaria. Depois daquele evento, tudo correu bem. Harry e Hermione foram deixados para lidar com o dragão.
O fim de semana chegou e eles puderam entregá-lo a Charlie. Malfoy se meteu em problemas, depois Harry e Hermione. Então, conforme o planejado, o evento da Floresta Proibida também deve acontecer. O único problema era Hagrid soluçando em sua cabana sobre a esperança de que seu bebê não sentisse falta da mãe e que fosse apenas temporário. Então eu fiz a coisa sensata. Deixei a mãe em luto sozinha.